Olá, pessoas. Eu sou a Kenny e tô aqui com o Bertaldo, tudo bem, gente? E vamos começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. E hoje a gente vai conversar com um professor da UERJ, professor de Relações Internacionais, comentarista de Política Internacional, que é o professor Paulo Velasco. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Kenny, Bertaldo, um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, porque a gente precisa entender, não é isso, professor? Entender um pouco essa conjuntura que a gente está vivendo, entender essa questão, que é o local confuso que é a Palestina, essa guerra de Israel agora com o Hamas e outros países que estão agora aparecendo, que já estão por trás de tudo isso. Então a gente quer entender um pouco esse imbróglio todo, né? Porque a própria Palestina é uma grande confusão. Vamos falar assim, porque você tem a Cisjordânia no meio, a faixa de Gaza, e você vai vendo o mapa e vai ficando com aquilo tudo na sua cabeça meio confuso. E começa com a criação do Estado de Israel em 1948, se eu não me engano, não é isso? 47 da eleição da ONU. 47, 48. Exato. E aí começa o imbróglio todo, não é? A confusão, vamos dizer assim. Sim, exatamente. Esse é um ponto de partida, né? Na verdade, Kênia, Bertaldo, é uma situação muito complexa, né? Do ponto de vista geopolítico, geográfico, religioso também, tem impactos importantes ali, histórico-cultural. Aquela região, né, a gente chama, aquela parte do Mediterrâneo Oriental, né, a gente chama, do ponto de vista geográfico, de Levante, né? Então, o Levante é o que inclui ali o que seria hoje a Palestina, Israel, inclui o Líbano, inclui a Síria, né? Tudo aquilo é o Levante, né? Durante boa parte do período ali do século XVIII, XVII, XIX, né? Tudo aquilo fazia parte do Império Otomano, né? O Império Otomano é que tinha o controle de toda aquela área, né? O Império Otomano ele só vai ruir, só vai terminar ao final da Primeira Guerra Mundial, né? E tudo fazia parte do Império Otomano e não havia propriamente divisões geográficas, divisões de países, né? Então eram povos com religiões muito variadas, né? Então tinha cristãos de várias orientações, né? E de ritos, né? Muito variados, né? Então cristão armênio, cristão greco-ortodoxo, né? Cristão católico também. Então havia várias orientações diferentes, né? E os muçulmanos sunitas, xiitas, né? Havia drusos, né? Os drusos localizados ali no que hoje, né? É a Síria, ali o norte de Israel, colinas de Golã. Então várias orientações, várias denominações religiosas diferentes, mas viviam em relativa harmonia, né? Dentro do Império Otomano, né, subordinados. Isso, né? a gente está falando de que período? Isso é um período que vai até o final da Primeira Guerra Mundial, né? Durante vários séculos. Mas assim, eu queria, antes da gente ainda entrar pela Primeira Guerra Mundial, ou desse período, se a gente puxar essa linha mais para trás, muito mais para trás, a gente vai chegar nas 12 tribos de Israel ou não? Sim, chega, sem dúvida, né? Claro que sim. Que é a origem, né? Que é a origem. Claro, é o ponto de partida. Né? Esse seria realmente o ponto de partida. Seria o ponto de partida. A gente vai às 12 tribos de Israel e essas 12 tribos, elas estão naquela mesma região? Estão naquela mesma região, É claro que assumem conotações e denominações diferentes, né? Então o nome dado às regiões vai variando, mas é isso, né? Então se a gente quer conhecer um pouquinho da história na sua origem, a história é bíblica mesmo, né? A gente vai à Bíblia que está ali, todos os locais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, Belém, né? Belém é uma cidade importante dentro do que hoje é a Cisjordânia, né? Então a gente vai reconhecer todo o impacto que isso tem, né? Jerusalém nem se fala, né? Quando a gente pensa nas confusões de Jerusalém, na cidade velha de Jerusalém, né? Tem ali a Via Dolorosa, né? Que é exatamente quando tivemos ali enfim, o Calvário de Cristo e tal. Quer dizer, muito do que está dito na Bíblia do ponto de vista histórico, né? A Bíblia é um livro histórico também, né? Sem sombra de dúvida, né? Então se a gente tiver que voltar às origens muito dos embrolhos, né? A gente pode parar aí nas 12 tribos de Israel senão a gente vai chegar em Abraão, né? Exatamente. Vamos chegar em Abraão. Eu não queria voltar tanto, verdade, né? Por isso que eu ia até o Império Otomano, que já ia voltar muito, né? Porque aqui, né, começou falando de 46, eu falei, não, deixa eu voltar um pouquinho mais, né? Mas eu não quero voltar tanto assim, não, até Abraão, não, porque senão a gente precisaria de muito tempo. Não, é por isso também que a gente trouxe um professor, né? É um professor de Relações Internacionais da UERJ. Porque assim, estudou o assunto, sabe do assunto, porque tem muito curioso. A matéria do senhor em Relações Internacionais qual é? Eu estudo muito a parte da política internacional e da geopolítica, né? Então a relação dos estados ao longo do tempo e ao longo da história, né? E quando a gente olha para o Oriente Médio, é geopolítica na veia mesmo, né? Aqui eu estava comentando, tem muito curioso, é o que mais tem hoje em dia, né? Então depois que desatou-se aqui esse último conflito, né? Porque são vários, né? Ali na faixa de Gaza, a gente todo dia vê um monte de gente falando sobre o assunto, né? Sobretudo em redes sociais, mas que não tem o menor conhecimento de causa, né? Nunca
nunca sequer abriram o mapa do Oriente Médio, né? Não tiveram o trabalho de voltar um pouquinho para tentar entender as origens ou as raízes, né, das tensões e embates, né, que têm implicações, né, para muito além do que é a religião, por exemplo, né, ou a geografia, né, há questões étnicas, culturais envolvidas importantes, né? Mas o Império Otomano acho que é um bom ponto de partida. Vamos dele, e aí? Bertaldo, né? Acho que é seguro. Exatamente para a gente ter a ideia de que não havia essa divisão de estados. Então não existia uma divisão do que é Síria, do que é Líbano, né, do que é Israel, do que é Palestina, não havia nada disso, né? Havia várias denominações religiosas, né? Os povos tinham a sua religião, tinham a sua fé, né? No cristianismo, né? Na religião islâmica, né? Como eu falei, drusos também. Havia umas variações grandes, mas viviam em relativo equilíbrio e harmonia, e todos eram súditos de Istambul, né? O que à época era chamado de Constantinopla, né? E Constantinopla ficava distante ali, né? Constantinopla ficava distante dessa, porque a Turquia é muito grande, né? Geograficamente, né? Então tinha que se caminhar a Turquia inteira até chegar ali a Istambul, onde era Constantinopla, que é praticamente já na Europa ali, né? Na fronteira com a Europa, onde é a Grécia, onde é a Bulgária, né? Então era distante, mas eram todos súditos de Constantinopla, né? Nesse âmbito do Império Otomano. E isso termina só com a Primeira Guerra Mundial, tá? E a partir daí, no Brasil a gente vê muito isso, né? A gente, às vezes a pessoa é descendente de árabes aqui no Brasil, inclusive árabes cristãos, né? Maronitas, melquitas, né? É porque as pessoas às vezes confundem o árabe com o islâmico. Exatamente, mas não tem nada a ver. Uma coisa é etnia, outra coisa é religião. Então, né? isso também absolutamente nada a ver. E boa parte dos árabes que vivem no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, são cristãos. Né? Temos a igreja Nossa Senhora do Líbano, né? Ali na Tijuca, sim, né? Isso. É uma igreja católica, né? São os cristãos maronitas, né? Tem os cristãos melquitas também, né? Que é uma outra denominação, enfim. Então, há variações do cristianismo. E que tem, né, cerimônias muito bonitas. Tem, exatamente. Muito, né? ricas. Bom, muito... E se a gente começar a pensar o cristianismo nessa área do Levante, a gente pode chegar até o Iraque ali, né? Tem os caldeus, né? A igreja caldeia, né? Enfim, que é um rito siríaco, né? Uma igreja ortodoxa oriental de rito siríaco, né? São vários ritos do cristianismo, né? Sim. O greco-ortodoxo, né? O armênio, né? O sírio. Mas voltando, né, à vaca fria, que é o tema do Império Otomano, né, a gente reconhece que não havia essas divisões de países, né? Então eram povos que viviam em harmonia e equilíbrio, súditos do Império Otomano, né, ali de Constantinopla. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, né, acaba o Império Otomano, é um dos impérios que vai ruir no contexto da Primeira Guerra, né? O Império Czarista também ruiu naquele contexto, o Império Austro-Húngaro também ruiu naquele contexto, né? A Primeira Guerra ela vai mudar muito o mapa do mundo, muito, né? E aí cria-se uma organização internacional. Hoje se fala muito de ONU, né, e da inércia da ONU diante de alguns conflitos, né? Na época existia uma organização que era a Liga das Nações, né, que é uma espécie precursora da ONU. E a Liga atribuiu ao Reino Unido, né, que era o grande vencedor europeu na Primeira Guerra Mundial, a responsabilidade para administrar o que era boa parte do Oriente Médio, né, do antigo Império Otomano. Né, e os britânicos assumem o mandato e o controle do que hoje é a Palestina, do que hoje é Israel, nem toda aquela área, comprometidos, inclusive, a fundar um Estado judeu. Né, os britânicos assumem esse compromisso ao incorporarem o mandato ali daquela área do Oriente Médio. Né? O Estado judeu nunca foi fundado, né, nesse mandato britânico, eles acabaram empurrando o problema para a ONU, que é criada em 45. Mas os judeus já residiam... Alguns sim, desde o final do século XIX já há uma diáspora judaica que vai para aquela região, por causa das origens. Né, Bertaldo, a gente já foi a isso. Claro. Né? Então, já no final do século XIX há um movimento, né, sionista, né, buscando justamente aquela área, aquela região. Tá? Isso não começa depois da Segunda Guerra Mundial, já é anterior. Quando eu penso no início do século XX, já há um movimento sionista naquela área, e daí justamente a pressão sobre o Reino Unido, como administrador daquele território, para fundar um Estado judeu. Não conseguiu, até pelas pressões dos árabes que controlavam aquela área. Né? Árabes, repito, como etnia, né? Com várias denominações religiosas. Só, né? Exatamente, isso é importante sempre a gente pontuar. Né? Só para fazer um parênteses, se a gente pensa no Oriente Médio como um todo, né, há cerca de 20 milhões de cristãos, dos quais 5 milhões de católicos. É bastante. Tá? Claro que são 330 milhões de pessoas, então percentualmente não é tanto, não chega a 10%, mas são 20 milhões de cristãos naquela área do que é o Oriente Médio. Né? No Egito, por exemplo, né, há cristãos coptas, né? A igreja copta é importante. Né? Falei de várias denominações cristãs aí no Oriente Médio, para vermos que há uma representatividade. 20 milhões não é pouca coisa. Né? Não. Claro, se a gente olha só para a Palestina, aí são poucos. Né? Na Palestina, né, a Palestina tem 5 milhões e meio de pessoas, né, entre Jordânia e faixa de Gaza. Aí são aproximadamente 50 mil, é 1% da população. 50 mil cristãos de várias denominações, a maioria gregos ortodoxos. Tá? Coisa muito interessante isso, né? Esse dado seu, porque nós vamos ao centro, quase, talvez ali, o centro da vida de Jesus. Exato. E aonde está o centro da existência dele, olha o percentual que se tem. É verdade. E se eu penso, então, em católicos, por exemplo, aí é bem menor ainda, inclusive, né? Quer dizer, cristãos é 50 mil de uma população total estimada, Bertaldo, de 5 milhões e pouco, é 1%.
de cristãos naquela área que é o berço do cristianismo, né? Não deixa muito irônico, né? E como há perseguições, de novo um segundo parênteses, eu adoro parênteses, né? Como há perseguições aos cristãos naquela área, né? A gente não precisa nem voltar muito no tempo. Basta a gente voltar ao período do Estado Islâmico, por exemplo, né? Em que eles ocuparam uma parte do Levante. Captavam todo mundo. Eles ocupavam uma parte do Levante, né? Eu comecei aqui, né, o nosso papo falando de Levante, né? Então, o Estado Islâmico foi fundado em parte do Iraque e da Síria, onde é o Levante, exatamente o Mediterrâneo Oriental ali, né? Onde termina o Mediterrâneo. O Estado Islâmico é o ISIS, né? É o ISIS. ISIS é o mesmo nome. ISIS ou Daesh, Isso. né? O Daesh. termo dado já era Daesh, né? E eles crucificaram cristãos. Né? A gente viu cruzes. Ou seja, a história vai se repetindo sempre, quase no mesmo lugar, né? Todo, muita Crucificaram a Cristo, exatamente. Continuaram perseguindo a Cristo, que era ele mais 12, mais uma meia dúzia. Exatamente. Não é isso? E no mesmo local continuam sendo minoria, crucificados e perseguidos. Altamente, né? E curiosidades, né? Existem palestinos cristãos, né? Eu falei agora, são poucos, né? 50 mil, mas quer dizer, o palestino não é necessariamente muçulmano, né? O palestino ele pode ser cristão. Ele pode ser católico, inclusive, tá? Não é tão comum, mas existe, né? Então, eu acho que o primeiro ponto de partida, você foi muito feliz, Bertaldo, é separar o que é etnia do que é religião, né? Inclusive, quando eu penso em judeu, né, há essa diferença também, né? Existe a etnia, né, e existe a religião, né? Existem israelenses, né, por exemplo, árabes, né? 20% da população de Israel, da sociedade, dos cidadãos israelenses, são árabes. 1/5. É mesmo? Sim, inclusive quando eu estive lá... 1/5. Quando eu estive em Israel... 20%. São palestinos. Muito. Exatamente. É uma coisa muito confusa. Porque eu entrava em áreas que a pessoa era árabe, mas era católica e tinha a sua vendinha ali. Aí eu ficava tentando entender. Aí ia para outra, pouquíssimo, mas tinha judeus convertidos ao cristianismo. Sim. Aí eu ia para outra, não, a pessoa era islâmica e eu ficava assim, gente, mas que confusão isso aqui. 20% dos israelenses são palestinos. E aí podem ser muçulmanos ou não. Podem ser cristãos. Eu pensei que todo israelense fosse judeu. Não, em hipótese alguma. 20% são palestinos. Quer dizer, quando a gente pensa em Israel, 20% da população de Israel é palestina. Por isso a gravidade, por exemplo, né? A gente entra um pouco na política, né? Geografia, política, religião, tudo se mistura, né? E mesmo, para valer, para entender o Oriente Médio, a gente tem que reconhecer que há essa mescla, né? Necessariamente. Mas quando se pensa em alguns governos mais à direita, na política de Israel, como que temos agora, né? E que eles tentam afirmar Israel como Estado judeu, isso já é uma denominação preconceituosa e discriminatória contra esse 20% da população do país que não se identifica. Qual é a denominação certa que deveria dar? É um Estado de Israel. Isso. Estado de Israel. Mas esses mas 20%... como Estado judeu é um problema. Então, mas esses 20% que não são judeus são o quê? Está dividido como? São árabes étnicos, porque são palestinos, e aí professam várias religiões diferentes. Há palestinos que professam cristianismo. Por acaso? Pode ser, mas não é tão comum. Não é tão comum. Eles geralmente têm a sua religião. Mas podem ser, como eu falei, palestinos cristãos. Então, digamos assim, desembrulhar esse problema aí é uma coisa importante, porque você vê, quando o cara fala de um israelense, e na cabeça eu acho que de ninguém vem que o cara é árabe. O cara pode ser árabe, com passaporte de Israel, viajando no mundo com passaporte de Israel, cidadania israelense. Você está entendendo? Então, assim, é muito doido. Não, inclusive, as pessoas pensam que todos professam o judaísmo. Não, claro que não. Pois E tanto é que na festa rave, que houve a invasão do Hamas, tinha um Buda gigante, uma festa rave, todo mundo lá... Você pensa isso, quer dizer, qualquer pessoa que olha para Israel tem que lembrar, 1/5 da população de Israel com passaporte de Israel são palestinos. Inclusive o Estado de Israel, eu estava lendo isso, o Estado de Israel é a favor do aborto, da união, é totalmente de direita, homoafetiva, é tudo... Não, mas de direita não é homoafetiva. O Estado de Israel, hoje quem está no poder em Israel é uma direita bem radical, que tem inclusive uma política em termos de tradição e de família muito conservadora. Mas existe em Israel... A esquerda, que ela é tradicionalmente forte também. Vocês todos devem lembrar do nome de Isaac Rabin, por exemplo, que foi assassinado em 95, né? Foi o premier de Israel que mais fez por uma tentativa de paz com os palestinos. Né? Ele foi assassinado por um extremista judeu radical que não queria o Estado palestino, não aceitava a ideia do Estado palestino. Né? O Rabin estava entrando em diálogo com os palestinos para tentar criar um Estado palestino, né? Que era a proposta da ONU. A gente vai ver isso depois no mapa. Né? A ONU propôs 2 estados no que é a Palestina. O Estado de Israel, o Estado judeu,
né, e um Estado palestino. Isso nunca aconteceu, pelo menos não até aqui, e parecemos estar muito distantes da solução de 2 Estados. Né? O Rabin é de esquerda. Né? Existe uma esquerda forte em Israel que tem agendas assim, né, bem progressistas. Eu falei errado, desculpa. Eu falei que era da direita, mas é a esquerda. Mas quem está no poder em Israel desde o final dos anos 90, quase que ininterruptamente, é uma direita, e em alguns momentos uma direita que se coliga de maneira muito radical. Né, quase que beirando uma extrema-direita. Né? E aí eles não aceitam, não admitem sequer ouvir falar de um Estado palestino. E esse é o problema que a gente acaba de alguma maneira encontrando. Mas um israelense palestino não necessariamente é um israelense muçulmano. Não necessariamente. Ele pode ser você está falando que 20% do Estado, dos habitantes de Israel, dos cidadãos de Israel, são palestinos. Exato. Isso significa que qual religião eles têm? A maioria, claro, são muçulmanos, em grande medida. Né? Os palestinos são muçulmanos sunitas, não xiitas. Né? E agora... Então, olha só, exatamente isso. Quando eu tava em Israel... É muita divisão. Não, presta atenção. O motorista do ônibus que pegava a gente, ele era palestino, cidadão de Israel, e ele era, não sei, acho que sunita. Sunita. Ou seja, islâmico. É. E aí eu entrava e falava assim, eu olhava pra ele e falava salam aleikum. Aí ele, aleikum salam. Aí eu entrava no ônibus, aí eu olhava pro guia, que era um judeu. E aí eu falava, Boker Tov. Aí ele olhava em Boker Tov. Então era uma confusão. Eu falava, gente, exatamente isso. O cara... Agora, é importante as pessoas entenderem a diferença de sunitas e de xiitas. Pois é. Isso é uma diferença que vem histórica, né, com relação àqueles que invocavam, de alguma maneira, o direito de serem herdeiros do islamismo a partir de Maomé. Então havia uma disputa quase que familiar, né, que acaba dando origem às 2 ramificações. Né, quase que se invocavam como os legítimos herdeiros de Maomé, né, do grande profeta. Né? E aí vem a linha Xi, né, que dá origem ao xiismo e aos xiitas, né, e Sunni, né, que dá origem aos sunitas. Então é uma divisão muito antiga lá atrás. Também a gente teria que voltar muito no tempo, né, para ver qual que seria a ramificação. Mas no final das contas, o que é um e o que é outro? Tipo assim, um é Flamengo, outro é Fluminense. 2 jogos de futebol. Não, são diferenças doutrinárias, mas que são, enfim... Poucas. Nem sempre poucas, mas, enfim, acho que não tem tanto a ver com o que a gente está discutindo aqui. Mas existem algumas diferenças doutrinárias de doutrina mesmo, né? E eles, inclusive... Mas de doutrina e religião. De doutrina e religião, exatamente. Okay. Mas no modo como eles interpretam o próprio Alcorão, por exemplo, que é a grande referência para eles. Os xiitas são os mais radicais? Não necessariamente, pelo contrário. Não parece? Aqueles porque que a gente usa isso no português, né? No português, o cara é xiita. O cara é xiita, né? É quase que o contrário, na verdade. O Estado Islâmico, por exemplo, né, que degolava, crucificava, são sunitas. Por exemplo. Mas da onde nasce o ISIS aí? E perseguem os xiitas. E matam os xiitas. Porque um mata o outro também, né? Sim, eles se matam entre si, claro, totalmente. Caramba, eles podiam se matar e acabar. Por exemplo, vamos pensar em países aqui, né? Arábia Saudita e Irã. São os 2 grandes exemplos de antagonismo no Oriente Médio quando eu tiro Israel, né, da equação. Arábia Saudita e Irã são inimigos absolutos, né? O Irã é um país persa, não é árabe, claro. Xiita, não é o Irã? É xiita, é o grande representante dos xiitas. E não é árabe, é persa, né? A gente tem que reconhecer que ali a Pérsia não é um povo árabe, é um povo persa. E a Arábia Saudita, claro, um povo árabe, evidentemente, né? O estado mais rico, né, do mundo árabe é o representante dos sunitas. Né? Inclusive lá estão os grandes centros, né, e cidades, como Meca, por exemplo, de referência para a religião muçulmana, né? Então vai a Meca, ele está indo aonde? A Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita é, né, o grande espaço para a peregrinação. O grande espaço para a peregrinação. Aí vem, né, Meca e Medina, né, só para citar essas 2 grandes cidades, né, de peregrinação para os muçulmanos, né? A Arábia Saudita é esse território enorme, super rico, muito rico em petróleo, né? Quando pensamos, né, nas disputas, né, e nas inimizades do outro lado do Golfo Pérsico, né, temos ali o Irã, né? Então em vermelhinho a Arábia Saudita, ali em marrom do outro lado do Golfo Pérsico, o Irã, são os 2 estados inimigos, né, absolutamente inimigos. O Irã como grande representante dos xiitas, né, da religião xiita, e a Arábia Saudita dos sunitas, né? Pegando de maneira mais ampla e completa esse mapa, né, reparem que nós vemos ali toda a área do Levante que eu citei um pouquinho antes. Né? Então, começando ali no Egito, pegando do Egito, né, até o que era a Mesopotâmia antigamente, né, é onde ficam os cristãos do Oriente Médio. Né? A Mesopotâmia é o Iraque hoje em dia, né? A Babilônia. Né? Existe o patriarcado da Babilônia hoje em dia. Eu falei da igreja caldeia, né, os caldeus no Iraque. Né? O Papa visitou agora, há pouco tempo. O Papa Francisco esteve lá visitando os caldeus. Muita gente perguntou por que o Papa Francisco foi fazer no Iraque. Existem cristãos com vínculo. Essa igreja caldeia, né, os caldeus do Iraque, eles têm vínculo com o Vaticano. Né, existe o patriarcado babilônico ali, o patriarcado da Babilônia, né, no Iraque. Então, essa área que vai do Egito, né, até a antiga Mesopotâmia, que é o Iraque, é onde estão os cristãos do Oriente Médio.
Eles ficam ali concentrados com aquelas várias denominações que a gente falou, né? Greco-ortodoxo, armênio, são várias denominações de rito siríaco possíveis. E aí, bom, naquela área do Levante, reparem, onde está hoje toda a confusão, né? Vemos ali Israel-Palestina, território pequenininho ali espremido entre a Síria e o Egito. O Líbano, né? Onde há muitos cristãos. Né? O Líbano é um exemplo interessante, né? A gente acabou de falar da igreja da Nossa Senhora do Líbano, né? No bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, né? Porque tem muitos cristãos, né? E existe uma divisão sectária, um equilíbrio sectário na política do país. Então o presidente do Líbano tem que ser necessariamente um muçulmano xiita, mas exige que em outros cargos importantes sejam obrigatoriamente de um cristão, né? Se busca um equilíbrio, né? Ali dentro do Líbano. Engraçado, né? Num cargo público é dividido pela religião. É dividido por religião. Né? Porque, na verdade, é um equilíbrio bertal do sectário. Mais do que uma questão religiosa. É para tentar equilibrar, né? O Líbano tem uma pluralidade. Tem muitos cristãos no Líbano, muitos cristãos, né? Melquitas, maronitas, muitos cristãos. Tem os muçulmanos que lá são xiitas, né? Quase não há sunitas por ali, tem muito muçulmano xiita. Então, estabelecer um equilíbrio. Há quem preside o parlamento de uma religião, quem preside o Estado de outra, o primeiro-ministro é de outra, para tentar fazer um equilíbrio ali, né? Para não ficar um cara só, né? Exatamente. Uma religião isso é legal, porque é legal. Tem muita gente ali. Ok, então vamos equilibrar para não acontecer o que está acontecendo agora em Israel. Mas agora você vê o seguinte, se voltar o mapa ali, queria pedir voltar o mapa. Olha que coisa, não sei se vou falar alguma besteira, mas coloca, por favor, aqui o mapa de volta, para a gente poder ver uma coisa. Tá vendo? Olha o tamanho, nós estamos falando da Arábia Saudita, olha o tamanho do território do Irã, olha onde você falou que Istambul está lá em cima. Lá em cima, né? O sujeito tinha aqui muito, que era Constantinopla e tal. Istambul já era na parte europeia da Turquia. Quando a gente chega ali, num pedacinho vermelho, pequenininho ali, olha a confusão que um grupo terrorista faz ao invadir a Israel e bota todo esse pessoal junto na confusão. É verdade, porque na verdade as disputas são históricas, né? Vem de muito tempo, como a gente está falando. Mas as brigas estão mais concentradas ali, ou não? Não, como eu falei, por exemplo, a briga Arábia Saudita-Irã, ela é histórica também. Não, ela é histórica, mas assim, ultimamente não tem tido invasões, digamos. Não tem até porque, enfim, eles tentam o que a gente chama em política internacional um equilíbrio de poder entre si, né? Então porque não existe ali nenhum dos dois que seja muito mais forte do que o outro, né? Então eles tentam se equilibrar e evitar uma tensão maior entre eles, né? E algumas tentativas às vezes de mediação também. Alguns atores tentam intermediar entendimentos. Então, por exemplo, né, vamos aproveitar o mapa, o Egito está ali, né, que é onde começa ali o Levante, o Mediterrâneo Oriental, né? O Egito foi o primeiro estado do mundo árabe a estabelecer relações diplomáticas, Bertaldo e Quênia, com Israel. Foi no finalzinho da década de 70, né, intermediado pelos Estados Unidos. Foi o primeiro país do mundo árabe, depois de várias guerras contra Israel, várias guerras que o Egito travou contra Israel, né, foi o primeiro país em reconhecer Israel e estabelecer relações diplomáticas. O segundo foi a Jordânia, que está ali em rosa no mapa. A Jordânia, que durante um tempo controlou o território que hoje é a Cisjordânia, né? A Jordânia foi o segundo já em 94, demorou bastante mais, né, a reconhecer Israel. E os demais países do mundo árabe só reconheceram agora Israel, alguns deles, né? Então, em 2020, intermediação do Trump pelos Estados Unidos, Emirados Árabes e Bahrein, dois pequenininhos ali do Golfo Pérsico, né? Mal aparecem no mapa, né? Emirados Árabes está em rosa ali no mapa. Não tô nem vendo, onde é que tá? Emirados Árabes está em rosa no mapa e o Bahrein nem aparece, porque é tão pequenininho que nem aparece. Emirados Árabes está ali do lado de Oman, né? E o Bahrein nem aparece aí no mapa, né? Eles reconheceram em 2020 Israel e mais recentemente foram Marrocos, né? Que não aparece porque está no norte da África, e o Sudão, né, que aparece aqui. Mas não havia algo de reconhecimento em curso agora pela Arábia Saudita? Havia, mas não se formalizou ainda, né? E ainda o ataque, não. Inclusive... E o ataque, inclusive, pode ter causa para tentar interromper isso. É um dos motivos que a gente aventa, né, que teriam levado o Hamas a fazer esse ataque contra Israel. Por que isso? Porque os palestinos, e aí não importa qual é o grupo palestino, porque daqui a pouco a gente vai falar que os palestinos também estão muito divididos entre si, eles não se entendem, eles não fazem parte de um todo único, coeso, com representação política. Eles brigam muito entre si também, os palestinos, né? Mesmo os muçulmanos sunitas, né? Eles têm dois grupos políticos que são antagônicos ali na Palestina. Mas os palestinos entenderam que essa aproximação intermediada pelos Estados Unidos, né, de países árabes com Israel, era contraproducente para os interesses do Estado palestino, né? Não era interessante para eles que países do mundo árabe se juntassem com Israel e começassem a dialogar com Israel e interagir com Israel, né? Pelo menos não sem antes se exigir
a fundação de um Estado palestino, né? Exigir de Israel a aceitação de um Estado palestino soberano com o controle do seu território, porque o território ele existe, mas ele não tem controle soberano, né? Então, Emirados Árabes reconheceram Israel, pouco depois o Bahrein reconheceu Israel, mais recentemente, como eu comentei, o Marrocos e o Sudão, e a Arábia Saudita, de repente, era a próxima bola da vez, só que a Arábia Saudita é a Arábia Saudita, é o mais importante país do mundo árabe, é o mais rico, é o maior territorialmente, né? É onde estão essas grandes cidades, Meca, Medina, né? Com os sítios ali para a religião muçulmana. Então os palestinos pensaram, não, a gente não pode permitir, né, que a Arábia Saudita reconheça Israel sem que Israel antes disso... Vamos fazer uma confusão antes para ver se para o negócio. Agora você falou um negócio que eu fiquei pensando. Tava cheio de atores ali, mas tem um ator de fora que está sempre encostado ali dentro, chamado Estados Unidos. Tem, sim. Esse ator não faz parte daquele mundo ali. Não faz. Não faz e faz, mas né? Tá jogando, mas por que ele está no jogo ali? É por causa do interesse do petróleo? Sobretudo o interesse do petróleo, né? Os Estados Unidos hoje é o grande produtor de petróleo do mundo, né? Mas nem sempre foi assim, né? Hoje eles produzem muito petróleo, eles têm enormes reservas de petróleo, né? O petróleo de xisto. Então se a gente pega o ranking de maiores produtores, eles são o primeiro, né? Mas nem sempre foi assim. Então, em termos geopolíticos, né? A economia americana era muito dependente do petróleo, da importação de petróleo árabe, né? Então eles precisavam ter o dedo, o pé, né, lá no Oriente Médio, sempre, para influenciar a dinâmica da região, né? E aí, estabeleceram algumas alianças fundamentais, né? A mais importante delas, histórica, é com Israel, né? Inclusive pela presença de uma importantíssima diáspora judaica nos Estados Unidos. É verdade. Que influenciam demais a política dos Estados Unidos, né? O lobby judeu nos Estados Unidos, ele é determinante para a política do país, né? Primeiro porque eles geralmente são muito ricos, muito influentes em termos econômicos e decidem eleições. O lobby judeu ele é muito forte, né? Então, por conta desse lobby judeu, há uma afinidade natural, cultural, entre Estados Unidos e Israel. O povo judaico é um povo muito unido, porque eles já foram espalhados não sei quantas vezes, e eles se aglutinam e eles mantêm a sua cultura, as suas tradições. Para não se perder. É impressionante isso, né? Impressionante, é um povo que resistiu a toda sorte de violência ao longo da história, né? É difícil a gente encontrar algum povo tão... Não estou nem falando sobre o Holocausto na Segunda Guerra Mundial, não, mas é difícil a gente encontrar um povo que tenha sofrido tanto ao longo da história, inclusive bíblica, né, quanto os judeus, né? E espalhados pelo mundo inteiro, né? No leste europeu, né? Você falou dos Estados Unidos, né? Deixa eu pegar o grande contraponto que é a Rússia, né? A Rússia tinha uma população importante de judeus, muito importante, né? Que com a fundação do Estado de Israel foi para Israel. Então a Rússia... Isso eu não sabia. Há muitos... E a Rússia tem tradicionalmente uma boa relação com Israel. Uma ótima relação com Israel, na verdade. Que piorou um pouquinho nos últimos anos, né? Por alguns desentendimentos do Putin com o Netanyahu, né? São dois difíceis de se entender, né? Muito cacique para pouco índio, né? Então houve desentendimentos recentes, mas a Rússia tem historicamente uma relação muito boa com Israel, apesar de Israel ser o grande aliado dos Estados Unidos. Mesmo durante a Guerra Fria, da Rússia, a União Soviética tinha boa relação com Israel. Existem políticos em Israel, Quênia, russos de origem. Russos. Gente, eu não sabia de nada disso. Viu que muito influente, chamar professor pra gente muito aprender? Influente na política de Israel, né? Inclusive muitos dessa extrema direita que eu comentei antes, né? São judeus russos, né? Eles têm uma influência grande na política de Israel. Mas a Rússia não apoia o Irã? Exatamente. É que não é assim, política internacional. O Irã não tá contra Israel? Política internacional não é algo trivial, né? Não é algo trivial. Não, é um jogo de xadrez complicado. Exatamente. O Irã é um grande aliado russo no Oriente Médio, assim como a Síria também é. Irã e Síria têm relação... depois que aconteceu na Síria, os caras bancaram eles, né? Bancou totalmente, né? A Rússia manteve... Misericórdia, né? A Rússia manteve ali o Bashar al-Assad no poder. Ele só ficou ali por causa da Rússia, não tem a dúvida. Senão ele não estaria ali. Ele estaria, na mesma classificação sem dúvida. Do Saddam Hussein. Sim, do Gaddafi da Líbia. Sem dúvida. Por aí vai. A diferença do Gaddafi e do Hussein para o Bashar al-Assad é que o Bashar al-Assad tinha bons amigos. E o Saddam e o Gaddafi tiveram em algum momento, mas não tinham mais quando foram derrubados, né? E o Bashar al-Assad tinha. A Rússia bancou o Bashar al-Assad, né? Então, repara, a Síria tem uma inimizade histórica com Israel, né? Porque, diferentemente do Egito, nunca formalizou relações com Israel, né? Então, desde as primeiras guerras, a Síria se mantém como inimigo de Israel até hoje, né? Quando a gente pensa em alguns grupos violentos que atuam a partir ali do norte de Israel, né? Atuam a partir do Líbano, mas da Síria também, né? Como Hezbollah, por exemplo, que tem células também dentro da Síria, né? Hezbollah é um grupo xiita,
que é mais violento. Anti-Israel. É muito mais forte militarmente, mais violento do que o Hamas. É difícil comparar violência, né? Eu tenho um pé atrás também sempre quando a gente se compara a violência, né? Mas é mais forte militarmente, tem mais dinheiro, tem mais armas, né? Tem um patrocínio mais robusto do Irã do que tem o Hamas, muito mais. Mas, bom, enfim, então Síria e Irã, aliados da Rússia, né? Apesar disso, a Rússia sempre teve boa relação histórica com Israel. A geopolítica não é simples. Não é nem um pouco simples. Eu vou pedir para eles colocarem para a gente um mapa, está simplificado, mas da evolução da ocupação do Estado de Israel na Palestina. Porque a gente vai vendo ao longo dos anos, começou ali em 47, 48, com a fundação do Estado de Israel ali. Começou naquele primeiro 47, toda a parte verde a gente está vendo, o território é a Palestina, né? E branco é o Israel. Exato. E aí, olha... Aí é interessante, quer dizer, o que a gente tem ali o mapa da esquerda era antes, né, da efetivação da partilha, da proposta da partilha pela ONU, né? A ONU toma uma resolução em novembro, dezembro de 47, né, a resolução 181, que foi presidida pelo Oswaldo Aranha. Né, um brasileiro que presidiu aquela sessão da Assembleia Geral, né, inclusive ele é homenageado com ruas em Israel, o Oswaldo Aranha, né, porque ele presidiu a votação na ONU histórica que autorizou a fundação de 2 estados no que é o território da Palestina, no território histórico da Palestina, né, o Estado de Israel, o Estado judeu e o Estado palestino, né? Essa divisão é a do segundo mapinha, né? É a divisão que a ONU definia, né, como sendo o que deveria ser a divisão ali daquela região, né? Um Estado palestino, né, e um Estado de Israel. Reparem que Jerusalém está em vermelho, porque seria uma cidade com status internacional, né? Por que isso? Porque a gente já comentou, inclusive, aqui no nosso papo, né? Porque Jerusalém, né, é uma cidade, é a cidade base e fundamental para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, né? Então Judeus, católicos, exatamente, né? Quando a gente pensa ali, né, a religião cristã tem lugares absolutamente fundamentais, né, no que é a cidade velha de Jerusalém, né? Quando a gente pensa nos muçulmanos, tem, por exemplo, o Domo da Rocha, né? Quando a gente pensa nos judeus, tem o Muro das Lamentações, né? Então a gente reconhece ali, né, vários pontos religiosos sagrados, né? Santo Sepulcro para os cristãos, né? A garantia que ninguém vai explodir nada exatamente. daquilo. Ainda tem coisa... Porque é importante para todo mundo. Nós continuamos na Bíblia. Porque se puxar esses 3 caras, vão chegar em Abraão. Sim, total. E se puxar o nosso dia de hoje, não chegou no Apocalipse ainda. Então nós estamos estudando ainda a Bíblia. Exatamente, com certeza. Então por isso que Jerusalém com status diferente ali, né? Depois, o terceiro mapa interessante, né? Porque mostra a expansão de Israel, né? E aí o ano de 67, né? Que está ali no mapinha, no terceiro mapa, ele é importante, né, porque é o momento em que temos uma grande expansão de Israel. Né? Nesse meio do caminho houve 3 guerras dos países árabes contra Israel. Né? Israel também não teve vida fácil. Né? Porque assim que a ONU funda o Estado de Israel, tem a guerra de independência de Israel, em 48, né, contra vários países árabes. Israel vence... Um ano depois? Um ano depois. Israel vence, já amplia um pouco os territórios. Em 56 temos a Guerra de Suez. O Brasil mandou tropas, inclusive, né, em operações de paz em Suez, né? Tem gente que tem avô brasileiro, bisavô brasileiro, que participou dessa operação de paz em Suez em 56. É a segunda guerra árabe-israelense. E a terceira guerra mais importante delas é a Guerra dos 6 Dias, né, em 67. Né, e aí temos a grande expansão, né, do território de Israel. É Yom Kippur essa? Não. Não, Yom Kippur é 73. 73. E aí a grande expansão do território de Israel, porque nós teremos Israel assumindo o controle na faixa de Gaza, Israel assumindo o controle na Cisjordânia e assumindo o controle, e aí o ponto mais tenso, de Jerusalém Oriental. Então foi na Guerra dos 6 Dias que Jerusalém Oriental, que a princípio deveria ser a capital do Estado palestino, que depois foi tomada pela Jordânia, foi assumida por Israel. Israel tem o controle hoje da Cisjordânia, ocupada por Israel até hoje. Da faixa de Gaza ele deixou em 2005, mas manteve o controle até 2005, né? Só liberou a faixa de Gaza em 2005. Alguns pensam que agora Israel vai querer reocupar, eu acho que não, a faixa de Gaza. E Jerusalém Oriental, né? Inclusive temos ali a mesquita de Al-Aqsa, por exemplo, que é um dos sítios mais importantes, né, para os muçulmanos. E está, né, na Cisjordânia. Está em Jerusalém Oriental, na Cidade Velha. Né? Foi, há alguns anos, invadida por tropas de Israel, que foi considerada uma agressão à religião islâmica, né? Porque é um sítio religioso, sagrado, né? Não poderia ter sido invadido. Os soldados de Israel entraram dentro da mesquita de Al-Aqsa num contexto de manifestação e embates ali. Mas nessas guerras ali, que você está descrevendo, não foram guerras apenas dos palestinos contra Israel. Não, são guerras árabe-israelenses, né? Os palestinos nem entravam em guerra ali. A expansão ali. Exatamente, eram guerras árabe-israelenses. A Cisjordânia estava sob o controle da Jordânia. Então, Israel ganha da Jordânia, o que ele faz? Pega aquele pedaço, né? A faixa de Gaza, Bertaldo, estava sob o controle do Egito. Mas quando há divisão ali em 47, e que nós vemos a parte verde do mapa
Então, aquele território palestino não era só dos palestinos. Não, era para ser só dos palestinos. É o segundo mapa. A divisão da ONU é o segundo mapa, não é o primeiro. Mapa. O primeiro é o território histórico da Palestina. Ok, não, mas no bíblico. segundo mapa ali, quando essas guerras vão se, digamos, acontecendo, são guerras de... É porque o Estado palestino nunca foi fundado, né? Então os países árabes, para evitar que Israel tomasse tudo para si, eles ocuparam parte daquele território, exatamente. Entendi. Então o Egito toma conta da faixa de Gaza, a Jordânia toma conta da Cisjordânia. Então, só para ficar isso claro, porque então, como não tem um Estado palestino, os árabes quiseram tomar conta daquilo. Os árabes tomaram conta de determinados... De parte para Israel não tomar conta de tudo. Parte para Israel não tomar conta de tudo. Então foi uma guerra com os árabes. Foi guerra árabe-israelense. Com os palestinos que nós ouvimos hoje. Porque em determinado momento a gente ouve. Olha o tamanho que os palestinos tinham e olha o tamanho que eles têm hoje. Nesse mesmo mapa eu já vi isso muitas vezes descrito na internet. Então não era desses palestinos que agora estão... A proposta era para ser ali um Estado dos palestinos. Ok, mas não era. Não era. Nunca foi porque nunca se fundou o Estado palestino. Não era. Nunca então, se permitiu. Mas o que a gente lê corriqueiramente é que aquela parte verde era dos palestinos como tal e que Israel tomou. Então não chegou a ser tinha um monte formalmente de nunca. árabe por ali que foi guerreando contra Israel e Israel foi ganhando guerras e foi tomando para si. E tomando para si territórios. É isso. A faixa de Gaza foi tomada pelo Egito, Israel pegou para si depois de 67. Cisjordânia foi tomada pela Jordânia, Israel tomou para si depois de 67. Jerusalém Oriental estava sob o controle da Jordânia, Israel tomou para si depois de 67. Então, o que é a Palestina hoje são esses três territórios. Jerusalém Oriental, que os palestinos defendem que tem que ser a sua capital. Israel não aceita, por quê? Porque Israel diz que Jerusalém é uma cidade só e que seja a parte antiga, a parte velha, a parte nova, oriental, ocidental, é tudo a capital de Israel. Né? Que na verdade é Tel Aviv, mas eles dizem que é Jerusalém. Né? Então, por isso a polêmica, por exemplo, quando países como o Trump fez com os Estados Unidos, né, decidem transferir a embaixada para Jerusalém. O Brasil quase fez no governo Bolsonaro. Isso era uma polêmica enorme com os árabes. Porque significa, de alguma maneira, dizer, vocês que se danem, Jerusalém Oriental vai ser de Israel mesmo. E é um problema. Né? Porque originalmente esse território era... E daí já entra um problema comercial, né? É comercial e religioso, é o ponto religioso. Não, né? mas o religioso tudo bem, mas você já imaginou perder o mundo árabe em compras? Né? Em exportações, há sempre uma questão há um monte de envolvida. Coisa nesse meio aí que não é só assim, faço ou não faço. Jerusalém Oriental é muito a questão da história, da religião, do que aquilo representa, né? Então, esse território palestino nunca conseguiu se colocar como Estado. E de lá para cá, passaram-se muitas e muitas décadas, né? Israel em 2005 sai da faixa de Gaza. Mas quem estava anteriormente em Jerusalém? Na origem? Como assim? Na origem, puxa lá atrás, aonde é que você chega, quem estava em Jerusalém? Os árabes. Os árabes é que estavam, não eram judeus. Não, eram os árabes. Mas isso antes, lá em 900 anos antes de Cristo? É um território árabe, né? Ali é a etnia árabe que tomava conta dali tudo. E aonde os judeus entram ali? Eles entram por ali também, se você pegar a história, por exemplo. Aonde? Que ano? Quando? Como? O ano exato eu não vou saber te dizer. Mas mais ou menos. Mas historicamente é muito remota, a história é remota, é bíblica, né? Eles vão entrar ali, vão penetrar ali, mas originalmente, claro, aquele é um território árabe, né? Então, eles estão lá 900 anos antes de Cristo. Você vê os judeus, que é quando tinha as 12 tribos de Israel. Mas porque você afirmar que é um território árabe, eu entendo a afirmação. Mas é a mesma coisa você afirmar, com toda a vênia, quem discorde e da minha ignorância me perdoe, né? Que o Brasil é dos índios. Não é a mesma coisa. Você está entendendo? Não estou comparando nem árabe com índio, nem nada disso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, é um povo originário. Mas essa história de povo originário tem que pensar muito bem, porque povo originário muda também com o passar do tempo. Senão daqui a pouco você vai chegar que são os vikings. Essa genealogia não é simples não é simples de traçar. Isso não é científico, não é matemático. Não é isso. Então, assim, que aquela região toda era árabe, tá bem. Mas em determinado momento, como aquilo virou Jerusalém? Como aquilo virou um local que tem o Muro das Lamentações ou o Templo de Salomão? Alguém deixou alguém entrar ali e aquele alguém constituiu aquilo ali a terra dele. E conviviam em equilíbrio, como eu comentei. Historicamente, ali a convivência era equilibrada, né? Então, isso não criava problemas e tensões maiores, digamos assim,
assim, a perseguição aos judeus ela é histórica, sempre houve, como os povos entre si, mas havia um equilíbrio, né, que era razoável, e hoje o que a gente vê é desequilíbrio completo naquela área, né? Mas pegando, só para a gente concluir aquela conversa, né, quer dizer, esses territórios, né, de uns tempos para cá, eles mudaram um pouquinho de mãos, né? A faixa de Gaza, que ficou com o Egito durante muito tempo, Israel tomou para si, mas depois Israel saiu em 2005, saiu pela força, não há mais nenhum colono judeu na faixa de Gaza. A faixa de Gaza foi tomada a partir dali, né, Israel saiu em 2005, pelo Hamas. E isso cria um problema grande porque a gente está vendo hoje, né? O Hamas, que é um grupo político, mas que tem um braço terrorista. A gente não pode usar... O Hamas não é representante dos palestinos. Não é, nem um pouco. O Hamas é um grupo terrorista como o ISIS, como o Estado Islâmico. Ele é um partido político também, mas tem um braço armado que é terrorista, né? Que são as Brigadas Al-Qassam. Né? E aí tem estados que entendem que só as Brigadas Al-Qassam são terroristas, tem outros estados, como os Estados Europeus e os Estados Unidos, que entendem que o Hamas como um todo ele é terrorista, né? Enfim, não está exagerada essa interpretação. Mas o Hamas é um movimento político que tem o uso do terrorismo como meio, como instrumento, né? Mas não representa os palestinos. E aqui, né, o ponto que eu queria insistir, né, os palestinos, eles ao longo da sua história, né, desde 47, né, que é quando a ONU tentou fundar o Estado, eles se fizeram representar por vários movimentos, né? Vocês todos devem lembrar historicamente do famoso Yasser Arafat. Sim, claro. Né? Fundador da Organização para a Libertação da Palestina, né? A OLP, né? Que também foi uma organização na sua origem terrorista, né? Praticou atos terroristas, né? Na sua origem, a OLP. Né? O Yasser Arafat depois, né, abandonou as armas, buscou o entendimento político pela via do diálogo, da diplomacia, etc. Né? Em 93, funda-se a Autoridade Nacional Palestina, né? Que seria um governo palestino, só faltava ter o controle do Estado. O Estado não temos até hoje, mas funda-se uma autoridade, um governo. A Palestina tem parlamento, Bertaldo, né? Deveria ter eleições, né? Não tem porque virou um regime meio que autocrático, mas tem parlamento, tem primeiro-ministro, tem presidente, né? Tem governo. Desde 93 funciona como uma autoridade palestina, um governo mesmo, só faltaria formalizar o Estado. E tem partidos políticos, né? Como em qualquer governo, né? Tem o Fatah, que é o partido político que está no poder, né? Que foi fundado pelo Arafat lá atrás. Também é terrorista? Não, né? Não. Eu nunca ouvi falar que mataram ninguém, explodiram nada. O Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, ele é do Fatah. Eles têm o controle hoje em dia só da Cisjordânia. Né? Então, cidades como o Fatah, né? Ramallah, Nablus, Belém, né? Tudo isso é Cisjordânia. Bota um mapa mais detalhado aí para mim, por favor. Tem um mapa mais detalhado que a gente viu, que ele está focado mais ali dentro do que está hoje. Eles vão selecionar enquanto... Mas o Fatah não tem nada de terrorista, é um movimento político, partido político. O Hamas é o outro grande partido palestino que tem o controle da faixa de Gaza. Então, por isso essa divisão geográfica, né? Os palestinos não estão unidos, não tem uma representação única para falar por eles, né? Não era esse não. Era um outro mais colorido. Não, mas esse é bom também, mas tem um mais colorido. Acho que o professor mandou, não, outro. Pode passar aí. Passa o mapa, que não é esse não. Esse aí. Esse aí fala... Peraí, não. Esse é o Levante. Esse é o Levante. Aquilo que a gente começou falando. Não é esse não. Foi um outro. Agora já não sei. Daqui a pouco a gente acha. Isso é de 2000 até a atualidade. Isso aqui já serve. Esse aqui é bom pra gente. Esse é bom, né? Então, Gaza está ali ocupada até 2005, né? O mapa está com a legenda em espanhol, né? Até 2005, aquele pedacinho azul na fronteira com o Egito é a faixa de Gaza, que hoje está sendo bombardeada por Israel numa contraofensiva de Israel depois do ataque terrorista do Hamas do dia 7 de outubro. E o outro lado do que seria a Palestina é a Cisjordânia, né, que já foi território controlado pela Jordânia, que está ali. E reparem que a gente vê que não é toda a Cisjordânia que está controlada pela Palestina. Né? Existem vários assentamentos judeus, né? Toda a parte verde da Cisjordânia... Mas eles quase se entrelaçam. Como assim quase se entrelaçam? O verde está com o roxo ali. Exatamente, esse é o problema. O problema é esse, é que deveria ser tudo roxo ali, não deveria ter nada verde. A Cisjordânia, ela está ocupada por Israel desde 67. Né? E o que a gente tem visto nos últimos tempos, e isso é um problema para a paz, quando a gente pensa em termos de paz, é que tem aumentado a presença de colonos judeus na Cisjordânia. Eles estão ocupando espaço. Estão ocupando cada vez mais espaço. O governo de Netanyahu, que é um governo bem à direita, tem incentivado a construção de novas edificações, novas casas, moradias para colonos judeus, que estão cada vez indo em maior número e ocupando cada vez mais a Cisjordânia. Então, o que nós vemos na Cisjordânia, que agora está começando a violência lá de novo, já não é mais, esses dias já não é mais só na faixa de Gaza. Está começando violência muito forte nas últimas horas, na Cisjordânia também. Então, se a gente tem uma guerra dos dois lados, é cada vez maior. Então, mas ali a gente poderia falar, digamos assim, de uma forma muito coloquial, que ali eles estão fazendo grilagem de terra? É isso.
É isso? É como se fosse isso, exatamente. Eles estão tomando terras que não deveriam ser de colonos judeus, não deveriam ser de Israel. E existem, inclusive, planos, Bertaldo, mais graves, que é para anexar esses assentamentos ao Estado de Israel. Não é só ocupar, é anexar. Como Israel fez, vamos olhar lá em cima, né, as colinas de Golã, né, em espanhol é Altos de Golã. Tá vendo lá em cima? Aquilo era território sírio. Né? Inclusive ali tem uma população de drusos, né, muito forte, como tem no norte de Israel também. As colinas de Golã é território sírio. Né? Israel tomou na Guerra dos 6 Dias, em 67, nunca mais devolveu para a Síria e anexou na década de 80. Lá Putin pegando a Ucrânia. É isso, anexou. A comunidade internacional não reconhece, o mundo não aceita essa anexação. Mas, inclusive, repara que no mapa já está em verde, como se fosse território de Israel. Israel fez o mesmo com o território grande do Egito, né, que era a Península do Sinai. A Península do Sinai foi tomada na guerra. Esses locais que você está descrevendo, me parece que são locais bíblicos históricos. O Sinai parece, sim. Todos, até as colinas, sim, todos. Sim. Né? Então não foi de lá que ele olhou a Terra Prometida também? Não foi nessas colinas? Agora eu já não sei, agora você está me confundindo. Então assim, eu acho que tudo aquilo ali que nós estamos falando tem uma descrição também, vamos dizer, de 3.000 anos para cá, 2.000 anos, 3.000 anos para cá. O que não falta é história aí nessa área, né? Entendeu? Mas vamos combinar uma coisa também? Israel também já conseguiu o Estado, já está com um pedação grande, já foi se ocupando. Agora quer ocupar o ocupado. Jordânia. Mas não, quer ocupar o ocupado. Mas não é isso não é ocupar o ocupado não. Ou você expande de uma certa maneira até ter um certo volume, ou o nego faz pressão de volta. Não, mas é que Tenho lá a impressão disso. O problema é que essa expansão, ela acaba impedindo a perspectiva de uma paz, né? Israel, claro, ele sempre se sente muito vulnerável e fragilizado, porque ele é um Estado muito pequeno, territorialmente, mínimo, e rodeado por estados hostis. Não importa onde a gente olha, se a gente pegar aquele primeiro mapa do Oriente Médio, estados hostis o tempo todo. Né? O Egito não é mais hostil, a Jordânia não é mais hostil, mas se a gente subir um pouquinho tem o Líbano, onde tem o Hezbollah, a Síria, que é hostil, né? O Irã, que é super hostil, né? A Síria é hostil. Então está rodeado por atores ali que são uma dor de cabeça. Ele é micro, ele é um pingo ali no meio de tudo Em política internacional a gente fala que Israel é um one bomb state, né? Porque é tão pequeno que uma bomba bem jogada destrói o Estado. Então eles têm que ter uma capacidade de defesa muito robusta. Eles têm, muitas vezes lançam mão inclusive de mecanismos preventivos, né? Para evitar a expansão. Então isso que você falou, não, ele tem que se expandir porque senão vem a pressão de volta. Até faz algum sentido. Mas é que no caso da Cisjordânia, ou no caso do território palestino, que nunca conseguiu se colocar como Estado soberano, essa ocupação, ela acaba jogando lenha na fogueira. Atrapalhando, né? Joga lenha na fogueira. O Estado palestino, tendo aquela definição da ONU, faltou a quem dizer, tudo bem, esse pedacinho de terra aqui realmente é dos palestinos. É que começou tudo errado, Bertaldo, porque os árabes não aceitaram o Estado de Israel. Achava que tudo era palestino. Achava que não tinha que ter um Estado de Israel ali, que seria uma forção de barra da ONU colocar ali o Estado de Israel. Israel. Tal, todo mundo reconheceu e aí? Mas é que nunca houve paz, porque já a decisão da ONU é do final de 47, resolução 181 do Conselho da Assembleia Geral da ONU, presidida pelo Oswaldo Aranha. Final de 47. Em 48 começou a primeira guerra árabe-israelense. Os árabes não aceitaram o Estado de Israel. O que Israel faz? Não, peraí. Eu não vou permitir Os caras nem chegaram lá, já começaram a brigar. Não vou permitir que me impeçam finalmente de ter o sonhado Estado. Vou entrar em guerra com os caras. Israel muito forte, apoiado pelos Estados Unidos, muito robusto desde o início, desde tempos muito primitivos, conseguiu responder e venceu aquela guerra. E aí nunca mais houve paz, porque aí em 56 teve uma segunda guerra, em 67 tem guerra, depois tem 73, que é a guerra do Yom Kippur, aí depois tem nos anos 80 a guerra civil libanesa, mas que é uma guerra árabe-israelense também. Então são várias, toda década tem uma guerra árabe-israelense. Então, isso acaba criando, claro, um clima de hostilidade permanente, antagonismo permanente, com as exceções citadas históricas, né? O Egito que reconhece Israel, depois a Jordânia, mais recentemente Emirados Árabes, mas de um modo geral Israel se sente sempre muito vulnerável, porque tem só Estado inimigo, né, em volta. Pode ser Pérsia como o Irã, pode ser árabe, né? Não importa como é a Síria, né? É como o Iraque, mas sempre inimigos. Né? E aí acaba investindo muitas vezes em ações questionáveis do ponto de vista do direito nacional. Então, ocupar a Cisjordânia é questionável. Não deveria fazer, porque aquilo deveria ser um Estado soberano, independente para os palestinos. Né? Mas é Israel querendo se prevenir, eventualmente, de que se forme ali um Estado palestino que possa no futuro ser uma dor de cabeça para eles também. Então, dá para entender o lado de Israel. Né? A gente pode não aceitar, pode entender que eles estão extrapolando o que é a razoabilidade das normas internacionais, mas é um Estado, enfim, um povo muito sofrido ao longo da história, né, que tem as medidas para tentar se prevenir de ações futuras. Mas quando a gente chega hoje no estopim
que é os terroristas entrarem e matarem tanta gente, né? E como se o mundo ainda precisasse de mais alguma guerra, né? Nem acabou um conflito tão horroroso da Rússia em cima da Ucrânia, e sabe lá Deus para onde esse troço ainda vai caminhar, né? Porque a impressão que você tem é que a Rússia quer chegar até a Alemanha ou até Portugal, né? Ela quer andar um pouquinho para o lado, né? Então, assim, qual foi o estopim daquilo ali? Quer dizer, foi essa história do reconhecimento, possível reconhecimento do mundo árabe a Israel, e aí os caras disseram, cara, vamos tocar o terror, porque assim, aquilo me pareceu muito, muito pensado por muito tempo. Aquilo não foi um cara que levantou... Houve um planejamento de muito tempo ali, sem dúvida. Ali tinha o cara de ultraleve. Quer dizer, ali tinham várias coisas por vários lugares. Só, Israel, ele é muito bem armado, né? Ele tem um poder bélico muito forte. Você pega os... Eu vou chegar no que você estava dizendo. Você pega os... Como é que é? Os receptadores de mísseis dele. A gente tem até uma imagem. Tem vídeos, enfim, tem tudo. Eles têm olha isso. Eles lançam mísseis e o antimíssel de Israel é possante. Eles conseguem destruir todos os mísseis. É o chamado domo de ferro. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que o Hamas, olha como é que os caras foram espertos. Tem um vídeo dele aqui, do pessoal do Hamas entrando em Israel. Os caras entrando de paraquedas, olha lá o vídeo deles. De ultraleve. Isso parecia até fazer parte da festa. Olha isso. Entendeu? E todos armados de tudo, olha, de ultraleve, de não sei o quê, armados, atirando... Porque eles descobriram que se eles entrassem assim, o antimíssil lá não captaria eles, as imagens, né? Porque não é míssil. E o negócio tão bem feito porque tinha cinegrafista. Tinha um cara com câmera aqui e tinha um cara de baixo filmando. Os caras foram treinados pra gravar. Porque se não tem a imagem, não aparece, né? Então o cara tem que filmar pra fazer eles mandaram 5 mil foguetes num dia só. É o seguinte... Da onde vem o financiamento para eles fazerem tudo isso? Principalmente dois países, que muito dinheiro tem que ter o Hamas para fazer isso. Muito dinheiro. São dois grandes financiadores. O Irã, super financiador do Hamas, né? O sonho do Irã desde a Revolução Xiita de 79, né? Porque o Irã ele foi durante algumas décadas um país muito vinculado ao Ocidente, né? Muito vinculado aos Estados Unidos, né? Durante o reinado, né? A monarquia do Shah Reza Pahlavi, né? Vocês devem lembrar, né? Era muito vinculado ao Ocidente e aos Estados Unidos, né? A Revolução Xiita derruba esse regime, né, que era um regime muito corrupto, é verdade, mas derruba em 79 e instaura-se ali, não é propriamente, né, um regime teocrático, né, mas é um regime em que a religião e a política se confundem profundamente, né, e são xiitas que tomam conta do Irã desde 79. Tanto que tem a guarda, né? Tem a guarda revolucionária, né, que é barra pesada, e quem manda de fato não é o presidente, né, é o Ayatollah, que toma conta do rumo político, não só religioso do país, né? Mas por que eu estou falando do Irã? Porque o objetivo do Irã, Kênia, é erradicar Israel do mapa. Eles declararam isso em vários momentos desde a Revolução Xiita de 79, né? E por isso que o Irã financia qualquer grupo que ele entenda que pode ajudá-lo no objetivo de varrer Israel do mapa. Então o Irã é o grande apoiador logístico e financiador do Hezbollah, que é uma milícia xiita que atua a partir do Líbano, e é um partido político também, mas o Irã, que é xiita, apoia o Hamas, que é um grupo sunita. É porque o objetivo é comum, né? Porque o objetivo comum é varrer Israel do mapa. Se é xiita, eu quero acabar com ele. E um outro ator interessante, né, porque a gente teve a Copa do Mundo agora no ano passado, é o Catar. O Catar, que foi a sede da última Copa do Mundo, no ano passado, é um grande financiador do Hamas também. E como é que fazem uma Copa lá? Pois é, porque são as coisas do futebol, porque né? A Arábia Saudita está se colocando como candidato para uma Copa um pouco mais à frente, né? Onde é que o Cristiano Ronaldo está jogando? Tá na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Eles estão investindo o Neymar pesado. também, né? Todo mundo. Então, até o nosso treinador do Flamengo foi para a Arábia Saudita. O Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi. Lá, o JJ está lá. Da equipe. Mas são monarquias do Golfo de regime autocrático quase que feudal. Né? A Arábia Saudita consegue ser pior do que o Catar, né? Se dá para comparar regimes autocráticos e quase que feudais, né? Mas o Catar é um grande financiador do Hamas também, né? E tem muito dinheiro por causa do petróleo, né? Mas você não acha que, assim... Então dinheiro não falta ao Hamas. Eu acho que o Hamas é um grupo que também deveria ser limado da terra. Isso não tem nenhuma... O grupo terrorista não tem que existir. Eu anotei os nomes. Não, mas peraí, eu tenho um negócio aqui que senão eu vou me esquecer. Que é o seguinte, eu acho que esses caras fizeram um ataque tão pesado a Israel, mas eles tinham em conta que a resposta de Israel seria muito pesada em cima deles. É proposital. É proposital.
Porque aí o mundo Desgastar a árabe imagem de Israel. inteiro É isso. vai em cima de Israel. Então, para o Hamas, eles não têm muito o que perder. Eles jogam tudo o que eles têm. É colocar tudo na mesa, é apostar tudo, né? E apostar tudo com o objetivo de prejudicar Israel, né? E colocar o mundo árabe contra Israel, né? Mesmo que isso signifique Quase que eventualmente... justificando ataque do mundo árabe a Israel. Mesmo que signifique, eventualmente, o enfraquecimento militar do Hamas, porque Israel não vai deixar barato e a gente vai ver, por isso que a gente estava conversando em off antes, que a guerra pode terminar, é muito improvável, né? A tendência é que Israel leve isso por um tempo ainda, inclusive por isso que os Estados Unidos vetaram a proposta brasileira no Conselho de Segurança, né? Porque eles entendem que Israel ainda tem que se defender por mais algum tempo, né? E se defender no sentido de evitar que no futuro o Hamas tenha condições materiais e logísticas de fazer um ataque semelhante, né? Então, o que significa isso? Enfraquecer a estrutura e a infraestrutura do Hamas o máximo possível. Se possível, inclusive, derrotar militarmente. Por que eu digo militarmente? Eu coloco o adjetivo. Porque não dá para derrotar as ideias. Isso é um ponto muito importante, né? Mesmo que o Hamas seja limado militarmente, mesmo que as lideranças sejam todas elas neutralizadas e o grupo seja enfraquecido de maneira efetiva e desbaratado, a ideia vai ficar. E ela vai germinar e depois vai surgir um outro grupo com o mesmo nome ou com outro nome, cujo objetivo será acabar com o Estado de Israel. Né? A ideia não dá para eliminar. Exatamente. A ideia estará lá. Então Israel sabe que não vai conseguir resolver o problema. O problema não será resolvido. Mesmo que ele ocupe a faixa de Gaza de novo, como ocupou durante décadas, não vai resolver o problema. Né? O ódio está lá, plantado, e não tem como se remover essa semente. Você pode cortar. Triste isso, né? É triste, mas a história da humanidade é marcada por tristezas, né? É marcada por violência, né? A violência está quase que no DNA ou na gênese. É quase uma desesperança. Porque eu tava anotando, você tem o Hamas, cada um na sua região, né? Sim. Hamas, Hezbollah, o ISIS, que é o Estado Islâmico, o Al-Qaeda, que se enfraqueceu com a morte do Bin Laden, né? Mas que existia. Mas segundo ele, a semente continua. Não, continua. Inclusive, Talibã. Quando a gente quer entender o ISIS surgiu da Al-Qaeda do Iraque. Olha aí. O ISIS surgiu. Eu vou voltar um pouquinho. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2003, o Iraque a gente já falou, é a antiga Mesopotâmia, né, ali onde tinha a região da Babilônia. Quando os Estados Unidos invadiram em 2003 o Iraque e derrubaram Saddam Hussein era sunita. O Iraque é um país de maioria xiita, é um dos raros países do mundo árabe de maioria xiita. Derrubaram um presidente sunita que governava um país de maioria xiita. O que aconteceu? Os xiitas tomaram conta do poder, porque eles são a maioria, depois que Saddam Hussein foi morto e caiu. E a partir dali, os sunitas que saíram correndo do Iraque, porque eram aliados do Saddam e estavam sendo perseguidos, formaram a Al-Qaeda do Iraque, formaram o ISIS. Então, quando a gente pensa no Estado Islâmico tão bem organizado militarmente, com tanta tática militar, com tanto treinamento militar, é porque havia, inclusive, oficiais do antigo governo do Saddam Hussein, super bem treinados, que participaram de várias guerras, inclusive contra o Irã nos anos 80, que se juntaram ao Estado Islâmico. Olha isso. E ainda tem o Boko Haram ainda. Boko Haram. Faltou o Boko Haram, quer dizer... Atua na Nigéria. Exatamente. E não é, apesar de não atuar ali naquela região, mas você vê, são muitos grupos. Agora, a gente não pode dizer o seguinte, é a mesma coisa que a gente fala assim, todo mundo que mora em comunidade é traficante. Né? É a mesma coisa que se a gente falar assim, todo islâmico é terrorista. Não, isso é um problema muito sério. Exatamente. Isso dá origem, a gente está muito preocupado agora com a onda de antissemitismo no mundo, né? O antissemitismo é um problema constante, recorrente, né? E cresceu muito por conta dos ataques de Israel agora em resposta ao Hamas, né? Então a gente está vendo em cidades europeias, na Alemanha, na França, uma onda grande de antissemitismo crescendo, né? Inclusive me espantou saber que em algumas cidades da Alemanha comércio, né, de judeus amanheceu um belo dia nessa semana com a estrela de Davi marcada na porta, né? Como faziam os nazistas na década de 30, eu não sabia né? Disso, não. Isso é essa semana agora, Kênia. Não estou falando dos anos 30, não. Essa semana. Mas assim como o antissemitismo, que é um problema sério, né? A islamofobia é um problema muito sério também. Né? E a gente vê em várias partes do mundo, na Europa também, né, o avanço de um ódio crescente contra os muçulmanos e contra os islâmicos. Mas você também vê um avanço crescente da cultura também, sim, cultura muçulmana na França, na Inglaterra. Assim, você vê cidades que não Paris, mas outras tomadas completamente de uma cultura que já não é mais daquele lugar. Mas é uma questão migratória, né? Então aí o país pode ter políticas para restringir a entrada de imigrantes, né? Ou para tentar controlar de alguma maneira. Ninguém consegue restringir a fabricação de filho.
Há uma questão demográfica, mas também há alguns exageros, né? Há alguns estudos que a gente às vezes lê por aí, verdade, a gente tem que ter certo cuidado, né? Porque dizem que se continuar nesse crescimento demográfico dos muçulmanos, né, muito maior do que os franceses, né? Em 30, 40 anos haverá mais muçulmanos na França do que cristãos. Não é, né? Então, esses estudos não têm fundamentação nenhuma, não tem base empírica e científica nenhuma, né? Fazem parte aí de uma corrente, às vezes, que a gente recebe em redes sociais que não condizem tanto com a verdade. O que é verdade, sim, claro, é que tem um avanço grande de migração muçulmana para os países europeus, não há dúvida disso, basta visitar a Europa, qualquer um de nós que vai para a Europa agora vai ver uma crescente presença de árabes, muçulmanos ou não, mas árabes, muçulmanos em sua grande maioria na Europa, mas isso acaba gerando na sociedade local, né, um sentimento que também é um problema, né, porque alimenta discurso de ódio, alimenta violência, né, alimenta tudo que a gente está vendo no mundo, que a gente está condenando aqui no nosso papo, né, que é o que eu chamo de islamofobia, né? A gente não tem que equiparar o muçulmano a terrorista. Não, isso de jeito nenhum. Mas é o que acontece na Europa, né? E muitos partidos de extrema-direita apontam um pouco para isso, né? Que tentam justificar o avanço da violência urbana, etc., porque houve a entrada de muçulmanos, né? Como se a religião fosse determinante para os atos criminosos que alguém comete ou deixa de cometer. Todo Palestina do Hamas. Exato, muito poucos, na verdade, eu diria, inclusive, né? A maioria esmagadora dos palestinos é absolutamente pacífica. Mas esse é o gente, problema. sabe por quê? É porque os caras são tão animalescos, eles são tão brutais no que eles fazem. Mas, é asqueroso o que eles fazem. Eles não têm aquela briga homem a homem ali, vamos disputar. Quando você vê numa guerra, tá aqui, o soldadinho lá guerreando com o outro, vai com não sei o quê. Não é isso. Mas isso não é exclusivo de nenhuma religião também, Kênia. Quer dizer, a gente não pode dizer que a violência dos muçulmanos é maior do que a violência dos budistas, por exemplo. Né, só para colocar uma provocação. A gente tem estados na Ásia, né, em que os budistas são os que praticam violência extrema, inclusive decapitação também. Né? E os cristãos também praticam violência extrema. Nós temos conflitos na África que são praticados por cristãos, né? Com violência extrema e absoluta também, absolutamente abjeta, né? Então, mas nesse grau de terrorista, de novo, é difícil comparar o que é mais cruel, né? Comparar crueldade também é um problema, né? A gente não tem uma régua de crueldade. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que o que eu sinto assim, nós somos de uma sociedade judaico-cristã. Sim, sim. Então, a gente não consegue defender, porque assim, entrar em kibbutz e decapitar a criança na frente dos pais, esquartejar as crianças, sequestrar as crianças. Não só as crianças, como entraram naquela festa e levaram trocentos jovens, agora estão querendo fazer papel de bons moços, porque mostraram uma moça, uma judia, que é francesa também, dizendo, ela se machucou, sei lá o que ela teve, mas a gente está tratando dela como se eles fossem bonzinhos, para não criar celeuma com os países de fora. Mas, ao meu ver, pelo menos, eles são asquerosos. São, sim, completo. Não, indefensável, né? Mas o que o Estado Islâmico fazia é indefensável. Que os soldados russos entram matando e estuprando mulheres. Sim, exatamente. E os soldados russos, em sua maioria, são cristãos também, né? Então, quer dizer, é o que a gente vê, né? Nas guerras, se você olhar para a antiga Iugoslávia, eu gostei do exemplo, verdade? Porque na antiga Iugoslávia é a mesma coisa, né? A gente via ali, por exemplo, violência praticada pelos sérvios, né, contra os muçulmanos no Kosovo, por exemplo. Né, os albaneses kosovares, né, religião muçulmana, né, sofriam a violência por parte dos sérvios, né, eslavos cristãos, em sua grande maioria, né, que estupravam mulheres, estupros coletivos, coisas horríveis. Quer dizer, a violência abjeta, Kênia, ela não é reserva de nenhuma religião. É isso que eu estou querendo pontuar aqui, né? A política internacional, ela mostra e demonstra que pode ser budista, pode ser cristão, pode ser muçulmano. Que na guerra vai ter violência. Claro, Sim, mas eu estou analisando, por exemplo, agora, no caso de Israel, com essa guerra ali com o Hamas, não dá para torcer em nada para ele. A gente fica radicalmente contra os caras. Não dá. Porque total. os caras, sabe, eu sigo uns perfis de judeus, de um ator de judeus, ele fez uma série muito boa chamada Falda. Excelente, essa série maravilhosa, uma das melhores. Exatamente. Eu sempre indico para meus alunos, se você quer tentar entender um pouquinho o que é o Oriente Médio, assista Falda. Tem uma primeira temporada, uma segunda temporada, Falda. Espetacular. É espetacular. Muito bom. Falda e ali eu sigo o ator, que é o Leon Heiss, né, que fez o Doron, que é o papel principal de toda a série. E ele botando, eu vi um vídeo que ele botou hoje de manhã, muito cedo. Logo depois que ele postou, eu estava no Instagram e vi. Mostrando, tinha um desenho assim antes e depois mostrou a imagem das crianças sequestradas pelo Hamas. E ele dizendo, não é brincadeira, isso é sério. Exato. Eles estão sequestrados. Então, assim, isso dá um embrulho dentro da gente. Né? É horrível. Tudo que envolve criança. E agora o risco que a gente está correndo na Palestina, né? Porque, claro, os bombardeios de Israel estão enfraquecendo o Hamas. É o Hamas cooptar crianças soldado.
né, que é uma figura terrível que a gente vê em várias partes do mundo, né? A gente vê na África, a gente vê na Ásia, né? Então o Hamas enfraquecido, né, e perdendo homens, né, o risco que se tem é que os palestinos, o Hamas, que ele comece a invadir casas e residências para cooptar as crianças, né, de 10, 12 anos para pegarem armas e lutar ao lado do Hamas. Que o mundo árabe vai vir em socorro dessa Palestina árabe contra Israel? Com guerra mesmo? Não, com guerra não, porque entrar em guerra com Israel significa entrar em guerra com os Estados Unidos, né? Então eles não. Eu acho que o Biden nesse ponto, o Biden está no ano das eleições, né? O Biden muito enfraquecido domesticamente, né? Ele está posando de estadista, por isso que ele foi a Israel, né? E ele foi a Israel para mostrar que os Estados Unidos estão com Israel, né, até debaixo d'água, né, porque precisar, e dando sinais inequívocos de que ninguém aproveite essa oportunidade para entrar em guerra com Israel. O recado, claro, que diretamente é mais para o Irã, né, ou para o Hezbollah lá no Líbano, né, mas qualquer outro estado, né, mesmo do mundo árabe, né, ali que entenda que, bom, agora é chegada a hora de uma nova guerra árabe-israelense, né, ver que os Estados Unidos são... Mas, por exemplo, a movimentação de navios para lá, para o Golfo Pérsico, os Estados Unidos já deslocaram alguns navios. Outros países os também. britânicos deslocaram navios de apoio a Israel também. Uma situação de tensão, claro. A gente sempre tem tensão ali, né? Inclusive não só o Golfo Pérsico, mas o Mediterrâneo, né? A faixa de Gaza aí é Mediterrâneo, banhada pelo Levante. A gente começou falando disso aqui, né? Então são dois, não é só o Golfo Pérsico em si, mas o Mediterrâneo também com uma área importante ali. Porque eu tinha visto que alguém que não era os Estados Unidos também mandou navios para lá. Essa movimentação ela certamente está acontecendo já. Né? Que dava aumentava uma tensão, porque um manda, o outro manda, o outro mas manda. Não passa disso, né? Isso é meio que para mostrar, demonstração de força, né? O outro faz, eu vou fazer também, né? É muito comum entre as grandes potências, né? E graças a Deus aquele gordinho maluco não entrou nessa ainda. Não entrou nessa ainda. Mas a Rússia, por exemplo. É o gordinho que eu tô falando, né? O Kim Jong-un. Kim Jong-un. Esse daí tá na dele por enquanto lá. Né? É verdade, bem lembrado. Ele entende português, chama ele gordinho, ele vem atrás de você, gordinho maluco, ele vem atrás de você. Mas a Rússia tem bases na Síria, né? A base de Tartus. Né? Por isso que a Rússia é muito aliada da Síria também, né? É uma base importantíssima para a Rússia. Então, fica mais perto, né? Do lado, é no Levante, né? A Síria é no Levante, né? Então a Rússia está ali também de olho, né? E a Rússia tem falado também muito firmemente, não, Israel tem que parar, Israel não pode levar adiante. A China é um ator que nunca teve muita presença no Oriente Médio, né? Diferentemente de Rússia e Estados Unidos, que, se eu olho para o século XX, sempre estiveram lá, né? Influenciando muito, né? Porque o século XX primeiro é França e Grã-Bretanha, né? A gente falou depois da Primeira Guerra, e depois da Segunda Guerra é Estados Unidos e Rússia, né? O Oriente Médio sempre muito cobiçado. A China agora aparece em todas as esferas e espaços, né? Inclusive no Oriente Médio. A China é muito dependente de petróleo, Bertaldo, né? E boa parte do petróleo que ela consome, ela importa do Oriente Médio de países árabes. Então ela quer ter uma boa relação com esses atores, né? A China foi a responsável pela histórica intermediação de relações diplomáticas entre Irã e Arábia Saudita. Os dois inimigos que eu comentei, no mapa que a gente viu, Irã e Arábia Saudita, né? Um xiita e outro sunita, estabeleceram este ano relações diplomáticas depois de 7 anos que elas estavam cortadas pela intermediação da diplomacia chinesa. A China conseguiu a proeza de costurar um entendimento entre Riad e Teherã, o que é uma grande coisa, né? A China começou, há alguns anos recentes também, a dar algum pitaco na questão Israel-Palestina, tentando se colocar como uma potencial mediadora ali entre os dois, né? Só que a China, ela, mais do que interesses geopolíticos, tem interesses econômicos, né? A China, ela pensa o mundo muito a partir do cifrão, da economia, né? E ela tem ali, claro, um espaço econômico importante para investimento, né? Para compra de petróleo, então ela está de olho ali. Ela está de olho, mas claro, não na mesma base que Estados Unidos e Estados Unidos, que tem presença militar na região. A China não tem presença militar ali. O mais próximo que ela tem ali do Oriente Médio é uma base no Djibouti, no chifre da África, né? Na entrada do Mar Vermelho ali. O máximo que a China tem. Não tem nenhuma base no Oriente Médio. Os Estados Unidos tem, a Rússia tem. Os Estados Unidos tem uma base enorme no Catar. A gente falou de loucuras. O Catar é o grande financiador do Hamas, inimigo de Israel, e tem uma base enorme dos Estados Unidos no Catar. Gigantesca, uma base aérea importantíssima no Catar. Então são as coisas, né, bem malucas da política internacional. Dinheiro. E o Brasil nessa história? Então, o Brasil, ele historicamente busca manter uma postura equilibrada, a Quênia, né? O Brasil costuma dizer que é um dos poucos países no mundo que consegue dialogar bem com ambos os lados, né? E a gente dá alguns exemplos que me parecem tolos, mas é coisa da diplomacia, né? Da retórica diplomática, né? O Brasil usa como exemplo o fato de, na nossa sociedade, conviverem pacificamente lado a lado judeus e árabes. E é verdade.
né, convivem pacificamente, né? Só que muitos árabes são árabes cristãos, né? Mas E o problema convivem é o seguinte, pacificamente. é que aqui tudo é caipirinha, samba, futebol. A gente não é? resolve as Deus é tretas brasileiro. em mesa Faz um de bar. churrasquinho. Faz um churrasquinho e resolve tudo. O papo é carioca. Então, Mas por cara, isso que eu acho que é uma retórica frágil. O mundo não entende muito. Que bobagem. Aí o mundo pergunta, mas são árabes muçulmanos? Não, são árabes cristãos. Ah, bom, então realmente o problema é menor. Mas é verdade, o Brasil usa isso para demonstrar que dialoga bem com os dois lados. E realmente, né? Vou dar alguns exemplos recentes. Em 2007, o Brasil, né, governo Lula à época, como agora de novo, fez um acordo de livre comércio com Israel. 4 anos depois, governo Dilma, 2011, tivemos que fazer um acordo de livre comércio com a Palestina, para manter o equilíbrio, para não ficar só com um. Então o Brasil dialoga bem com os dois lados, né? O mas Brasil... acordo de livre comércio, faça com todos, meu Sim, filho. sim, mas é uma demonstração de que você não pode fazer só com um e esquecer o outro lado. Faz né? com todo mundo. O Brasil tem embaixada em Ramala, o Brasil reconhece a Palestina como Estado, nas fronteiras de 67, ou seja, para o Brasil, Jerusalém Oriental é Palestina, e não de Israel, mas ao mesmo tempo tem embaixada em Tel Aviv, dialoga bem com Israel, né? Então, geralmente o Brasil se coloca como um potencial mediador, Quênia. Né? Já foi assim nos anos 2000, né? E agora sim de novo. O Brasil diz, se tiver algum grupo aí que queira mediar a paz, mas o Brasil que sempre querendo mediar a paz, né? Também entre Rússia e Ucrânia, o Brasil também já se ofereceu para mediar a paz ali. Mas você acha que a presidência hoje está indo por um caminho bom nessa mediação ou não? Eu acho que o Brasil foi prudente e cuidadoso no Conselho de Segurança, que a gente está presidindo esse mês de outubro, né, ao costurar uma resolução muito boa, mas que era inaceitável para os Estados Unidos, porque a resolução brasileira propunha uma pausa humanitária imediata, o que significaria dizer que Israel teria que parar de imediato a sua ofensiva em Gaza. Isso não interessa a Israel, não interessa, portanto, aos Estados Unidos. Mas tirando esse ponto que incomodou o Washington, porque o Washington entende que Israel ainda tem o direito de continuar se defendendo nos próximos dias, semanas ou meses, o resto da resolução era muito bem costurada e equilibrada. O Brasil é equilibrado, Bertaldo, diplomaticamente. Então acho que a gente foi feliz. Independentemente do presidente. Independente do presidente. De qualquer que ele seja. O Itamaraty é a equilibrado. diplomacia brasileira, ela é uma diplomacia que tem uma capacidade de pensar o mundo de forma mais autônoma, né? A instituição Itamaraty, ela é muito forte, né? E ela, claro, sofre os impactos às vezes do excesso do presidente A ou B, mas ela tem uma capacidade de blindagem também, né? Algo razoável. Mas não, ele falou isso, mas não era bem isso, era isso. Temos princípios, diretrizes. Falou isso, mas não leu bem a resolução, era aquela. Não chegamos a desmentir o presidente, mas o diplomata, ele sabe como fala, ele sabe como contornar constrangimentos, por isso que é diplomata, afinal de contas, né? Então, eu acho que a diplomacia brasileira está sendo eficaz na repatriação de brasileiros, muito eficaz, foi rápida, foi célere com isso é importante, né? E na hora de tentar costurar um acordo no Conselho de Segurança que não deu certo, porque os Estados Unidos têm poder de veto. Mas essa faixa, eu também entendo uma coisa, né? Abrir essa fronteira, não sei se acho que era com o Egito, né? Eles têm medo que muitas pessoas passem, na hora que passa a boiada, passa terrorista também, passa um monte de gente que você não tem como conferir. Exato. Mas, voltando aqui, é óbvio que 99% dos palestinos não fazem parte do Hamas, né? É isso. Isso é importantíssimo, isso, Bertaldo. E que Israel vai bombardear até dizer chega. Gente boa também que está lá. Claro, sem e dúvida. claro, não estou aqui a defender que não se pegue quem fez o que fez coisa errada, né? Como eles fizeram. Como o Hamas fez. Exato. Fica muito claro, né? Exato. Não deveria se abrir um corredor para que mulheres, urgente. crianças, idosos... Né? É isso. Eu entendo que, absolutamente urgente. que os Estados Unidos diz, olha, Israel tem que se defender ainda e tem que aniquilar pelo Egito, uma não é? boa parte daquilo. Mas o Egito está fechado. Está fechado, mas a o fronteira medo não está é esse. oficialmente fechada, mas ela não está aberta para circulação ampla, não. Então, o medo não é esse. passar. O medo... É o que vai entrar. É o que vai entrar. Então, o problema está aí. É que na hora que essa população, digamos, a parte humanitária é aberta para essa população se refugiar, o sujeito do Hamas vai junto. É o medo do Egito. Você não consegue tirar. Vai fazer o quê? É o temor do Egito. Como é que você faz isso? Que entrem integrantes do Hamas, ou células do Hamas nessa saída, né, humanitária. E o temor também, Bertaldo, o Egito não quer que entrem em seu território 1 milhão de pessoas. Nenhum país quer. Né? Existem 2 milhões em Gaza, 2 milhões e 300. Né? Estima-se que a essa altura cerca de 1 milhão já se deslocaram do norte de Gaza para o sul, ali na fronteira com o Egito, levando em consideração Rafah. que do norte de Gaza para o sul são quantos quilômetros? São 40 quilômetros. Ou seja, pouco, daqui aonde nós estamos Não, ao na verdade, centro 40 da quilômetros não, cidade. que besteira. É mais ou menos umas 4 horas caminhando. A cidade... pequena, a né? faixa de Gaza daqui inteira... ao centro da cidade. A faixa de Gaza inteira é do tamanho de Maricá.
Olha isso. Só pra gente comparar, né? Pra quem conhece o estado do Rio de Janeiro, né? Quem conhece a cidade de Maricá, né? Aquela que o Eduardo Paes falou mal. Mas ele agora ama Maricá. A faixa de Gaza inteira é do tamanho de Maricá. Gente, é pequeno. Então, 40 quilômetros. você demora 4 horas para ir do norte pro sul, caminhando. Você chega no centro da cidade. É um problema sempre lidar com o Hamas, porque ele, como eu estava dizendo, eles não têm um jogo ali homem a homem. Eles se explodem, eles fazem essas coisas todas, enquanto que para o judeu a vida cada vida é importante, tanto é que teve a negociação, né, de um soldado judeu, foram 1.000 e tantos, 1.200, 1.300 prisioneiros do lado deles. Eles soltaram por um homem, e o cara não era nem famoso, desproporcional, né? Não era importante, o cara não era nada. O Israel ele tem historicamente um compromisso muito grande com qualquer cidadão dele. Exatamente. Não, mas olha só, não estou dizendo para não trazer o dele, o dele, mas os caras exigirem 1.000 mas desproporcional. É que eles sabem que Israel vai topar. Exatamente. Ele sabe que Israel vai topar, porque Israel tem historicamente esse compromisso de resgatar os seus reféns e os seus cidadãos, onde quer que sejam, pela história do povo judeu. E valorizam a vida humana. Pela história de sofrimento. A vida é importante para eles. Gente, eu estou valorizando. Esse se fosse preciso voltar 10.000, eu estou dizendo que isso é incompatível. Os caras também, olha só, tá bom, eu te devolvo um prisioneiro, tu me devolve 10.000 meu. Peraí, pô. Mas é que eles sabem com quem estão negociando, né? Eles sabem que Israel vai pagar um preço alto para ter o seu refém de volta. Exatamente. Né? E agora eles têm quase 200 reféns, né? 200, com crianças. Aquelas cenas crianças, mulheres, de criança idosos. dentro da gaiola, aquilo é verdade? Especula-se que sim. A gente vê muitas imagens que a gente não tem como conferir, né? É difícil, mas parece mas que sim. eu vi imagem de criança na gaiola, criança decapitada, gente queimada, gente pegando fogo, gente não sei o quê. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com as fontes também, né? A guerra é sempre uma guerra de narrativas também, né? E de imagens. Mas olha, vamos então fazer é difícil a gente verificar. Vamos fazer uma... digamos, quase uma... Não dá para comparar, que você falou que dá para comparar maldade, né? Maldade não dá para comparar. Mas se nós trouxermos para as nossas faixas de Gaza do Rio de Janeiro, a gente Temos algumas aqui. A gente vê atrocidades de gente queimada, gente decapitada, de gente no micro-ondas, é isso aí. Né? É isso de aí. médicos assassinados na Barra da Tijuca, É isso aí. de bandidos assassinados Sem por dúvida, bandidos. Perfeito, é isso aí. Que assassinaram os médicos. Você tá entendendo? É isso. Não tá muito diferente do que tá acontecendo lá. Ou do que aconteceu no início. Só que ninguém jogou míssil nessa... Viu ontem a apreensão de metralhadoras? Sim, é incrível. A metralhadora .50? Pra que a pessoa quer uma metralhadora .50 para derrubar um avião, derrubar um helicóptero? Então, assim, não é brincadeirinha também. A cidade do Rio de Janeiro... algumas faixas de Gaza aqui, tem sem algumas, dúvida. Não é para amador, né? Não é. Então, assim, eu acho que comparando, eu acredito muito que crianças tenham sido colocadas na gaiola, tocado gasolina e tocou fogo. Mas sempre que a gente pensa num conflito desse, o que me preocupa agora, né, eu como estudioso do tema, né, é que uma guerra que se estenda por horas, dias, semanas a mais, vai colocar num crescimento exponencial o número de vítimas, crianças, idosos, mulheres. Né? Pra quê? Então, o desespero do Brasil no Conselho de Segurança era justificável, Bertaldo, porque era tipo, tem que parar. O Brasil usou o termo pausa humanitária. A gente tem que dar uma pausa humanitária, né? Temos que ser humanos, né? O que está em jogo ali, né? Tudo bem, tem a defesa de Israel, a legítima defesa, mas já deu, né? Porque as bombas estão caindo na cabeça do Hamas, mas a cada bomba que cai na cabeça do Hamas, caem 50 na cabeça de civis palestinos ali. Que não são do Hamas. Que não são, como você muito bem colocou. A gente tem que fazer essa separação. E o hospital que eles estão Exatamente, né? Que ninguém sabe de onde saiu o ataque, né? Se foi da Jihad Islâmica ou de Israel. Os países árabes, mesmo aqueles que se relacionam bem com Israel, afirmaram que foi de Israel. O Egito, a Jordânia, que há muitas décadas tem relação com Israel, não tiveram a menor dúvida. Atribuíram a culpa e a responsabilidade de Israel. Então, Israel teria bombardeado um hospital? Aquele hospital quarta-feira. Pode ter sido um erro no ataque. Pode ser um erro, né? Também. Pode. Não sei se mas fez hoje, deliberadamente. Hoje nenhuma tecnologia ela garante precisão 100%. Ainda mais num espaço, Bertaldo, que é tão apertado. Imagina Maricá com 2 milhões de habitantes. Você consegue imaginar Maricá com 2 milhões de habitantes? Muita gente. Então é uma densidade demográfica absurda. É um prédio colado no outro. Então você pode mirar um depósito de armas do Hamas e aí o míssil que você lançou com máxima precisão, última tecnologia, e depois vai pegar o hospital no meio do caminho. Pode
muito espertamente colocar o depósito do lado do hospital, né? Pode, claro, exatamente, para dificultar, por mais precisão que Israel tem, claro que sim. Precisão, isso também. Exato. Ou pode ter sido o inimigo que jogou e fica jogando a culpa no outro também. Agora, há uma outra coisa... Existe, nas guerras existem muito isso, né? Ataque de bandeira falsa, existe demais. Aí tem false flag, que chama, né? Ataque de bandeira falsa. Você ataca o outro, né, com as características que o inimigo faz para jogar a culpa no inimigo, né? Então, mas há um negócio também, se você pegar os 5.000 mísseis disparados, dizem que há uma conta que talvez cada míssil possa custar $1 milhão. Eu não sei se é verdade isso. É capaz do tamanho do míssil, pode ser que sim. Mas se você pegar 5.000 vezes 1 milhão, é muito dinheiro envolvido nisso. Mas tem muito dinheiro. Mas muito mesmo. Muito dinheiro. Esse dinheiro, né? Acho que foi o Elon Musk, sei lá quem, perguntou quanto é que precisa para poder acabar com a fome do mundo. Acho que era $8 bilhões, 80 bilhões de dólares. Já gastaram muito mais do que isso. Provavelmente, sempre que a gente fala de armas, esse ponto ele tem que vir de carona. Sempre. Né? Os gastos com armas no mundo dariam para acabar com a fome no mundo várias vezes, reiteradamente. Não, acho que com a fome, com o problema de transporte, com o problema de saúde, com o problema de moradia. Mas isso está nas discussões diplomáticas há décadas, Bertaldo. Há décadas tem países, o Brasil inclusive, que vão à ONU dizer, bom, se 1% dos gastos com armas no mundo fosse revertido para combater a pobreza, não haveria mais países pobres no mundo. 1%. Olha 1%. Isso. 1%. O Brasil disse isso em 1963. Há 60 anos. Na ONU. Ficou famoso esse discurso do Brasil. Dá pra você pensar quanto custa um tanque. Quantos tanques tem a Rússia? Quantos tanques tem a China? Exato. Quantos tanques tem, sei lá, a Grã-Bretanha? Quantos tanques tem a França? O Brasil deve ter meia dúzia. Mas enfim, e o restante? Tá entendendo? É um negócio assim que não se entende. Agora, eu tinha um professor meu há muitos anos atrás que ele dizia, alguém lucra com a guerra. Sim, sempre lucra, né? Em qualquer guerra a gente tem que pensar na indústria armamentista também, o interesse de quem está vendendo armas, fabricando armas, né? O interesse de quem está lucrando. Então, claro, sempre tem, né? Nos Estados Unidos, isso é muito comum, né? Eu falei do lobby judeu, mas o lobby mais poderoso dos Estados Unidos é o lobby das armas, né? Porque não há país no mundo que se envolva mais em armas do que eles, né? Isso move a economia americana mesmo. Né? Há estudos que mostram que momentos de crise e recessão, né, via de regra, os Estados Unidos tentam patrocinar algum conflito. Isso não é teoria da conspiração, né? Isso é estudado, né? Porque isso movimenta a economia do país. Claro. Né? E hoje em dia a economia chinesa, a economia russa são os que mais investem em armas no mundo. Né? No Oriente Médio, vários investem muito em armas. Então, claro, há um interesse econômico por trás. Quer dizer, a gente faz a contagem humanitária, mas outros não fazem a contagem humanitária. Pouco importa se estão morrendo crianças decapitadas, quemadas, velhos, mulheres. Né? O que importa é quanto que eles estão lucrando. O que importa é o impacto que está trazendo de benefício para eles, né? Os dividendos que eles estão colhendo com aquilo. São muitos. Isso. A gente está preocupado com as crianças morrendo. Claro, quando a gente vê as imagens, você vê, é de cortar o coração das tantas famílias palestinas sofrendo, chorando, quanto das famílias... Olha isso, gente, quando você vê uma imagem de uma menininha dessa, chorando num grau assim, porque perdeu família, porque perdeu tudo. Perdeu tudo. Olha, esse é uma imagem de um senhor que perdeu toda a família no ataque, lá nessa guerra aí, numa bomba. Então, quer dizer, e você tem por outro lado também os judeus, entrando, é só destruição. E possivelmente ele não é do Hamas. Claro, e é contra o Hamas, ele não quer violência. Exatamente, mas é isso. A maioria uma judia sofrendo diante de um corpo. Meu Deus do céu. Olha a dor dessa mulher. Exatamente, é tanta dor que você tira de uma guerra, olha, um pai protegendo um filho no bombardeio, e as crianças todas, é horrível, isso é horrível, gente. Isso Agora, você acha loucura. Que esse conflito pode se transformar num conflito mundial ou atômico? Não, acho que não. Eu acho que atômico não, a chance é muito remota, Bertaldo. A única potência atômica nuclear do Oriente Médio é Israel, é a única no Oriente Médio inteiro. Então não há nenhum país árabe, né, que possa se aventurar de fato, né, a qualquer tipo de agressão mais ampla, porque Israel pode responder eventualmente com uma resposta nuclear. Então isso de alguma maneira é o que a gente chama de poder de dissuasão, de poder dissuasório de Israel, é muito forte. Além disso, Israel está escorado nos Estados Unidos, né? Então uma escalada ampla com a entrada de outros países, ela é improvável. Uma escalada em termos nucleares é mais provável na Rússia e na Ucrânia do que ali no contexto do Oriente Médio. Muito, muito remota essa possibilidade. Não, mas levando em consideração que o noticiário só fala de Israel e Palestina, mas que nós temos uma guerra em curso na Rússia. Sim. Então, ampliando a pergunta, em algum momento pode haver um conflito nuclear? Mundo, sem pensar em Oriente Médio, eu nunca descarto essa possibilidade. Essa possibilidade nunca pode ser descartada, né? Em tese, né, o que a teoria de segurança ensina é que as armas nucleares existem para você ter, mas não para você usar. Né? Você tem que ter para que os outros não usem contra você. Respeito. Só para isso. Essa é a grande máxima, né? O armamento nuclear é um instrumento dissuasório. Você tem que ter para que os outros não usem esse tipo de armamento contra você.
né? Então ninguém vai se aventurar a te atacar nuclearmente se sabem que você também tem armas nucleares. Mas né? se às vezes se aparecer um doido. Como o Gordinho, por exemplo, lá da Coreia do Norte, né? Aquele gordinho não pode ter uma maleta com botão vermelho, cara. Ele não pode. O cara é muito doido. Aquele gordinho não passa bem, cara. Mas eu acho que mesmo na hora de apertar o botão, acho que de repente ele vai passar uma nesguinha de razoabilidade na cabeça dele, não vai apertar o botão. Porque é muito isso, porque você aperta o botão, você sabe o que vem depois, né? Que é a tua destruição. Né? Existe a tese da destruição mútua assegurada, né? Você ataca o outro nuclearmente, o outro vai te atacar nuclearmente, não vai sobrar nada de nenhum dos dois, né? Então, isso de alguma maneira... a Rússia tem. A Rússia tem. A Rússia tem, inclusive, com automação. Sim, Se não sobrar mais ninguém, os foguetes saem todos para tudo que é lado e vai matando todo mundo. O que se teme ali na Ucrânia é que seja usado algum tipo de armamento nuclear tático. Né? O armamento nuclear tático não é aquela bomba do cogumelo enorme, né? Como a gente viu em Hiroshima e Nagasaki. Né? É um artefato nuclear, sim, mas de uma aplicação muito pontual, muito específica, que não provoca aquela devastação toda. Né? Isso é um armamento nuclear tático. E especula-se de alguma maneira que se a Rússia for muito colocada contra a parede, né, e tiver uma situação de muita pressão, né, e sendo derrotada, né, de forma iminente pela Ucrânia, poderia eventualmente lançar mão desse último recurso. Eu acho que é improvável, mesmo assim, mas é uma possibilidade. Mas no Oriente Médio eu acho que é mais remota essa hipótese. Agora, mudando assim, só um segundinho de pato pra ganso, a fronteira da Rússia estava lá na Alemanha. Uhum. Não é? E a turma vem andando. É a mesma coisa ali. Vem andando, foi ocupando. Ficou uma linha inteira da OTAN na fronteira do cara. Não estou aqui a defender a Rússia, não estou aqui a defender, sim. ainda mais numa casa de Fátima. Sim. Não defendo a Rússia em hipótese nenhuma, tá certo? Nossa Senhora de Fátima já fala da Rússia muito não há que se defender. E até pelos ataques que fizeram. E os campos de concentração também que tem e que ninguém fala, né? Mas, chegaram na porta do cara também. Exato. O cara tá tentando chegar à fronteira dele para lá de volta. É isso. É um pouco por aí. Quer dizer, você tocou num ponto que, em termos de estudo de geopolítica, né, é muito claro. Um ator, né, quando se vê muito ameaçado no que é o seu espaço vital, né, esse é um conceito da geopolítica, né, e aquela fronteira ali com a Ucrânia, assim como a fronteira com a Geórgia, fazem parte de um espaço vital russo, né, aquilo pode provocar uma reação. Né, aquilo tende a provocar uma reação desse Estado. Tipo, não chega tão perto de mim, não. Chega para lá um pouco de volta. Né, e acho que é uma maneira de explicar o inexplicável, né, que é a violência toda que a Rússia pratica na Ucrânia. Eu vou me explicar melhor. Eu te entendi. Os países já tinham fronteira. Uhum. O problema é que esses países passaram a fazer parte da OTAN. Uhum. Ele tá explicando pra quem tá vendo. Aí nós trouxemos a fronteira da OTAN para cá. Sim, é isso. Preocupa muito. Aí que tá o problema. Claro, a OTAN é uma aliança militar. A gente não pode perder de vista. Né? A OTAN é uma aliança militar criada no contexto de Guerra Fria. Né? A OTAN foi criada em 49 num cenário de Guerra Fria, inicial, inclusive, né, no mundo. Aí, claro, a visão que se tem de Moscou em relação à OTAN é claramente uma aliança militar que é uma ameaça aos seus interesses, né? Uma aliança que ameaça a sobrevivência russa. Né? E essa OTAN se expandiu muito no pós-Guerra Fria. Né? Dobrou de tamanho no pós-Guerra Fria. Né? Passou de 15 para 31 membros. Né? Dobrou de tamanho no pós-Guerra Fria. Né? Incorporando países que estão ali na fronteira. Né? A Finlândia, né, é o ator que acaba de entrar na OTAN. A Finlândia. Né? Existe uma fronteira enorme entre Rússia e Finlândia. Né? Houve guerras históricas entre Rússia e Finlândia, né, antes da Segunda Guerra Mundial. Isso ameaça a Rússia. Né? A Ucrânia, eventualmente, entrar na OTAN é um desespero para a Rússia. Assim como foi um problema para a Rússia quando entraram as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia, Estônia. Quer dizer, a Rússia perceber que antigas repúblicas soviéticas estão entrando para a OTAN. A fronteira da OTAN levada ali ao seu entorno mais imediato. É uma ameaça à geopolítica, à sobrevivência da Rússia. Por isso a reação russa. Né? Também vamos pensar o seguinte, a Finlândia... Esquece a OTAN. A Finlândia, ela iria atacar a Rússia? Não, até porque eles tinham um pacto de não agressão entre eles. Eles tinham um entendimento. Na menor condição. Não é, mas perderia feio. Mas o que significa a entrada da Finlândia na OTAN? A fronteira da OTAN com a Rússia dobrou de tamanho. Dobrou. Aí é que está o problema. Então, assim, é isso que eu estou dizendo. Essa fronteira da OTAN que andou, exatamente, que está o problema. Exatamente. É aí que o negócio não deveria ter sido feito. É isso. Porque não está correto o Putin invadir a Ucrânia. Óbvio que não. Nem tudo que ele está fazendo. Não tem nada de certo. Agora, a OTAN não precisava chegar para cá. Não precisava. Mas deixa o no cara pensamento estratégico americano era isso. É avançar. Bom, vamos até onde der, né? Aí o Putin chegou uma hora e falou, não. Mas não avançar. Né? O próximo avanço que ele vai fazer é tomar a Rússia.
Não, a ideia seria parar por ali, mas aí a Rússia já passou do limite. Existem linhas vermelhas, red lines, como a gente fala, né? A OTAN ultrapassou a linha vermelha razoável, né? A partir do momento que começou a flertar com a Geórgia, começou a flertar com a Ucrânia, né? Agora colocou para dentro Suécia, colocou Finlândia, né? Então criou-se um problema geopolítico que podia ter sido evitado. Se houvesse mais razoabilidade, né? Você podia falar, não, peraí, pô, já colocamos para dentro as repúblicas bálticas. Tá bom, podemos parar aqui. Pô, a gente precisa... Mas a pessoa quer ser... A gente não precisa seduzir Geórgia, seduzir Ucrânia, porque isso pode dar problema com a Rússia. Pode não dar? Pode não dar. Mas, pô, o Putin que tá lá, né? Não. É uma velha raposa que tá lá, né? O cara não ia deixar barato. E não deixou barato. Ele já deu sinal em 2014, quando ele anexou a Crimeia. Ele já tinha dado o recado. Quer dizer, há 10 anos a gente está esperando a invasão da Ucrânia pela Rússia. Há 10 anos. Porque em 2014 foi o recado claro do Putin. Ó, tô dando sinal aqui. Tô anexando a Crimeia. A Crimeia, para mim, é estratégica. Tem a base ali de Sebastopol, né? A sede da frota russa do Mar Negro. Tô anexando. Ele poderia ter parado ali. Mas aí a OTAN continuou dialogando com a Ucrânia, dialogando com a Geórgia, seduzindo aqui, seduzindo ali. E aí ele, pronto, vou resolver essa parada. parada. Ninguém pode se dizer surpreendido com a invasão da Ucrânia. De novo, vamos deixar claro que nós estamos discutindo um problema e nós não apoiamos o que foi feito. Estamos tentando entender, na verdade. Em nenhum desses lugares. Não, porque depois a gente recebe mensagem, vocês estão apoiando. Não, estou apoiando a Rússia. Apoiando o Hamas. Não, nem Hamas, nem ISIS, nem nada disso. Nada disso. Entendeu? Assim, ainda mais numa casa de Fátima. O professor Paulo Velasco não está apoiando o Putin nem o Hamas. E o Hamas não faz parte... O Hamas não é a totalidade do povo palestino. Essa é a frase mais importante da nossa conversa. Essa frase tem que ser muito repetida, muito repetida, porque criou-se um clima de tensão e de fla-flu nas redes sociais nas últimas 2 semanas aqui no Brasil, com ataques antissemitas muito fortes contra judeus no Brasil, né? Exatamente. E com ataques muito fortes contra comunidades muçulmanas no Brasil também, né? No sentido de que o Hamas é o povo palestino, não é. O Hamas, na verdade, ele está longe de se representar o povo palestino. A maioria esmagadora dos palestinos, eles são pacíficos, eles não apoiam o terrorismo do Hamas, né? Eles apenas sonham com um Estado palestino soberano independente, né? E ponto, nada mais do que isso. E Israel tem o direito de se defender do Hamas. Tem, o Israel tem o direito de se defender, o direito internacional acolhe a legítima defesa. Mas o problema é que a defesa que Israel está praticando acaba extrapolando também um pouco do razoável, né? Porque o ataque não é nunca só contra o Hamas, né? Porque não há na faixa de Gaza um bairro do Hamas, né? Que é alvejado. É a faixa de Gaza inteira. Exatamente. Né? E como você falou, podem ter colocado ali um armazém de armas, né? Um paiol do lado de um hospital e certamente fizeram do lado de escola. Porque essa é a tática do... uma vez entrando na faixa de Gaza, e especula-se que Israel entre por terra, né? Vira uma guerra urbana. Vira uma guerra de guerrilha, né? E aí é um Deus nos acuda, né? Porque aí, né, a violência se amplia numa proporção absurda. Mas né? Tem também o subterrâneo que é forte, lá os túneis. O que tem de túneis ali é uma loucura, né? Que os judeus não têm nem ideia. De fazer inveja a qualquer tentativa de escapar de presídio. Né? Na verdade, Israel vai entrar numa arapuca. Ele sabe que vai entrar no Arapuca. Ele está preparado para isso, porque são tropas muito bem treinadas. Como falou, tem muita coisa subterrânea que eles não sabem o caminho. Mas é uma armadilha, porque o terreno quem conhece é o Hamas. O Hamas vai estar jogando em casa, né? E vai saber como atacar. E tropas militares profissionais não estão muito acostumadas a esse tipo de guerra assimétrica, né? Guerra de guerrilha, guerra urbana, né? Isso é um problema para o Hamas. Mas podemos mandar o BOP. Pois é, o BOP está acostumado, mas é sério, o BOP está muito mais acostumado a esse tipo de ação. Né? Tem que mandar o Doron de falda. Ou inclusive os militares brasileiros que já participaram de ações de garantia de lei de ordem, né? Por isso que o Brasil, no Haiti, conhecia muito melhor os terrenos de guerra urbana ali no Haiti, que estivemos lá por 14 anos, do que os militares de outros países, porque estamos acostumados a isso, né? E a faixa de Gaza é muito isso. Então é uma arapuca, é uma armadilha para Israel, mas, bom, parece que eles estão dispostos a correr esse risco e entrar. Eles vão entrar. Especula-se que sim, é o que todo mundo acredita, e seria a maneira de tentar resgatar os reféns também, né? E tentar desbaratar de maneira mais contundente o próprio grupo, né? Só com bombardeio aéreo você enfraquece, claro, a infraestrutura. Mas entrar, né? Enquanto o cara está entrando, será que o cara não mata o refém? Provavelmente. Pode ser também. Isso é que eles ameaçaram, inclusive, né? Mas o que Israel não pode fazer é deixar para lá, né? Nunca deixou para lá nenhum refém, né? Isso aí, eles fizeram alguns resgates cinematográficos, 200? Né? Dizem que são 199, né? O número tem variado um pouquinho, né? Mas tem alguns resgates cinematográficos, né? Que Israel já fez para resgatar reféns alemães, né? Houve um avião que foi sequestrado há algumas décadas, foi levado para Uganda, isso nos anos 70, né? E aí Israel patrocinou uma ação mirabolante para resgatar os reféns alemães que estavam em Uganda, né? Na África. Quer dizer, coisas assim incríveis, sabe?
Então, evidentemente que o governo Netanyahu não vai deixar para lá, até porque ele já tem uma conta pendente, né? Que é explicar como a badaladíssima inteligência de Israel não conseguiu antecipar um ataque dessa envergadura, né? Porque uma coisa é um ataque com 2, 3 foguetes artesanais, uma outra coisa são 5.000 foguetes lançados, né, de maneira cronometrada, coordenada, né, e muito bem preparada, e a inteligência não conseguiu. Isso é assustador. Para vigiar, para ter telas e tal. Você tem que estar montando isso em algum local. O chefe do Hamas disse que a gente fingiu que a gente estava pacífico, eu esqueci não sei o nome dele, a gente fingiu que estava dialogando e estava se preparando para poder atacar. Mas o que surpreende é que a inteligência de Israel não tenha conseguido detectar isso a tempo, porque eles são muito bons. São os melhores, né? São os melhores, né? Até pela lógica de ser esse one bomb state, um estado tão pequenininho que pode ser devastado com uma bomba bem jogada, que eles tiveram que ter uma capacidade de defesa única no mundo, né? As tropas de Israel são as melhor treinadas, mais preparadas, né? Tem um acordo militar muito robusto com os Estados Unidos, né? Que despeja bilhões de dólares em Israel para a compra de armas. Então eles têm equipamento de última geração, né? Para justamente antecipar esse tipo de ação, né? Não serem pegos de surpresa. E já temos exemplos históricos, né? De como eles conseguiram antecipar, né? A própria Guerra dos 6 Dias, né? Foi um ataque antecipado por Israel que conseguiu responder antes de ser atacado, né? Foi uma guerra preemptiva. Isso foi incrível, né? E será que ninguém pagou o pato ainda não? Mas vai pagar, né? Acho que quem vai pagar o pato é o próprio governo Netanyahu. Eu acho muito difícil, né, dando um palpite aqui, que o governo consiga se sustentar. E tá bem desaprovado depois, lá, né? Além de já ter problemas antes, né, de críticas à reforma do judiciário, né, alguns impulsos um pouco autocráticos, né, essa coligação de extrema-direita criticada ali em Israel. Mas tirando isso tudo, né, vai ser difícil ele conseguir explicar o que falhou, o que deu tão errado para 1.400 israelenses morrerem num ataque só do Hamas em um dia, no dia 7 de outubro. Isso é uma loucura, né? Nunca aconteceu. A gente tem que voltar à guerra do Yom Kippur, que você lembrou, Quênia, para ver algo parecido, né? É algo absolutamente... Alguém fez escola com Bin Laden. Ou tinha alguém infiltrado, né? Ou eles não levaram a ser algum aviso, porque há essa especulação, né? Já houve essa denúncia, né, de que o governo egípcio tinha avisado Israel de que sentia alguma movimentação estranha do Hamas. Parece que Israel não levou tão a sério, né? Essa é uma das teses que estão correndo, mas alguém vai pagar o pato, e aí nesse tipo de erro quem paga o pato é o primeiro-ministro, né? Então acho improvável que o Netanyahu, apesar de ser todo poderoso... Mas acho que talvez não só ele, né? Não sou ele, Cai certamente. Tudo. Não, mas estou falando o governo tende a ruir. Acho muito improvável que ele consiga se manter. Quer dizer, talvez daqui a, sei lá, se a gente projetar um futuro próximo de 5 anos, né, 3 anos, veremos ali talvez um cenário naquela região sem Netanyahu e sem Hamas. Né, o que pode ser consequência imediata. Será que sem o Hamas? Sem o Hamas como a gente concebia o Hamas, né? Eu já coloquei aqui, a ideia nunca vai morrer. Eu ia falar, a ideia não vai morrer. Né? Pode ser neutralizado do ponto de vista militar, as lideranças mortas, enfraquecido, né? Mas ou vai surgir com o mesmo nome ou com outro nome, a ideia vai estar lá, quer dizer, erradicar, né? Isso o Israel não vai conseguir jamais, né? A ideia vai se manter. E é uma ideia de violência, é uma ideia de intolerância, uma ideia de extremismo, né? Porque eles partem da premissa de que Israel não pode existir como Estado. Até porque na Palestina as pessoas passam muitas necessidades, a pobreza é muito grande. Muito. Então fica incutindo em cima da cabeça daquele povo assim, a gente é que está passando essa fome, é pobre, é miserável, porque eles estão causando em cima da gente. Então foi o ódio que o professor falou. É cultuado um ódio ali dentro que passa de geração em geração. Então não tem diálogo. É um povo reprimido, né? Um povo que não se permitiu a eles, né, a existência como um Estado soberano, né? Então as crianças palestinas, né, a Palestina ele tem uma faixa etária muito jovem, né? Ali especialmente na faixa de Gaza, né? A média etária ela é muito baixa, né? Então uma galera que surgiu ali já nesse contexto anos 2000 para cá, né, que sempre viveram essa realidade dramática, né? Guerra com Israel em 2009, em 2012, em 2014, em 2021, em 2023. Ou seja, de 2009 para cá uma criança só viveu em guerra. É só, o tempo todo. Né? Então é claro que é muito fácil incutir na cabeça dela de que Israel é um grande inimigo. E para eles é mesmo um grande inimigo. Não tem nem que incutir, ele vê isso no seu dia a dia. Né? Então daí, dessa resistência, dessa frustração por um sentimento de ódio, né, o espaço é muito pequeno, o pulo é muito pequeno. Né? Então, de novo, é importante frisar, né? A grande maioria de quem está na faixa de Gaza ou em Cisjordânia não apoia o Hamas. Cisjordânia, então, a maioria não apoia mesmo. Né? Até porque lá é o Fatah que controla. Mas o sentimento de resistência e de crítica a Israel é muito profundo no povo palestino. Muito profundo. Tomara a Deus que uma próxima geração seja mais ou menos como eu vi um jovem se recusar a ir para a guerra da Ucrânia e foi preso.
Ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, cara. Isso é o Putin que quer ir lá. Russo, um jovem russo. Enche meu saco, pô. Eu tenho que estudar, eu vou casar, eu quero ter família. Que conversa é essa de ir pra guerra? Conversa é essa? Assim, seria bom se todos fossem tem que ter uma nova geração que tenha isso. Cara, para com esse negócio, cara. Vamos construir uma cidade melhor, uma vida melhor, a nossa família melhor. Conversa essa de guerra. Mas os psicopatas resistem. Exato, sempre resistem. Eles sempre dão um jeito, né, de resistir. É horrível isso. Impressionante. É muito bom aí. Sabia um adendo que Falda, a série que a gente estava falando, né, aqui da Netflix, o ator principal, esse Leon Heiss, ele era da polícia israelense. Sim, eu sei. Ele era ator, né? E ele conhece de dentro ali. Muito, por isso que ele fez a série. Eu sei que fazia assim dessa maneira, inclusive. E ele postou um vídeo agora, logo no início dessa guerra, ele salvou 3 famílias. E ele disse, isso não é série, é verdade. Ele escondido, ele filmando, e ele conseguiu salvar 3 famílias, olha isso. Saindo das telas e indo pra vida real. Todos os atores têm publicado, né? Aquela menina também que eu te mandei. Tem, exatamente. Rony. Esqueci, também é de Rona Falda. Lee, eu acho para mostrar que a ficção e a realidade se confundem, né? Exatamente, Quer dizer, é uma loucura. Uma coisa dialoga muito estritamente com a outra. Naquela área, então, né, o que a gente vê muitas vezes como ficção acaba refletindo bem o que é a realidade, né? Não, isso é ficção, isso é exagerado, mas não é, não. Quer dizer, imaginem que existem bunkers, né? É obrigado por lei a ter o bunker ali, o espaço antiaéreo, o abrigo antiaéreo, porque eles vivem diariamente, né, na iminência de serem atacados, sofrendo foguetes. Que loucura, você tem 30 segundos para chegar no abrigo. Eu tenho uma amiga que estava lá agora. Ela e o marido e a filha. Eles são judeus, mas brasileiros. Sim. Nasceram aqui, enfim. E aí estavam lá e ela falou, tava assim, um medo que eles tiveram, porque brasileiro não tá acostumado com guerra, claro, né? Que não. Então, é um tal de ir pra bunker e não sei o quê. E depende, ela assim... se passar na linha amarela. É verdade. A gente a nossa guerra urbana a gente tá acostumado. A gente tá acostumado com essa violência urbana, mas não com essa guerra desses mísseis, dessas coisas todas. E eles ficaram muito assustados e o Brasil realmente conseguiu agir rapidamente, porque eles foram retirados logo de lá. Foi muito eficiente isso, foi muito rápido. E aí, mas ela falou muito ruim, e a filha que estava vivendo lá, eu acho que é a Manuela, a Manu, estava lá uns 6 meses, ela falou, aflitíssima, porque os amigos todos continuaram lá. Loucura. Nossa, é horrível. Não, mas em Tel Aviv, que é relativamente distante, né? Claro que Israel é pequenininho, né? Mas você tem 1 minuto e meio quando toca a sirene para chegar a algum abrigo, né? Então, a cidade inteira cheia de abrigos para você consiga chegar em 1 minuto e meio. Imagina você descer da tua casa quando você escuta a sirene, 1 minuto e meio vai chegar no abrigo. Você tá tomando banho e ferrou, né? Se ela é ali próxima à faixa de Gaza, então, são 15 segundos que você tem para chegar no abrigo. Olha isso. Você tem que sair correndo. E o abrigo tá ali, tem que estar ali do lado. Então, a legislação obriga. Dos hotéis, eles iam para baixo. Exato. Todos os hotéis têm. A legislação obriga de construção civil. Ou seja, num hotel você tem que ter um abrigo e no subsolo do hotel. Para caber todo mundo que está no hotel. É obrigado a ter. Que não é brincadeira, né? Imagina um hotel inteiro. Fica todo mundo em pé. Mas nos prédios residenciais é a mesma coisa, porque você tem, dependendo da proximidade com a faixa de Gaza, pode ser 15 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 1 minuto e meio. É cronometragem. Eles treinam que é o tempo do foguete. Exatamente. Em Tel Aviv é 1 minuto e meio. Um pouco mais distante. Ninguém consegue viver assim, né? Não. Você está em constantemente estado de alerta. Exato. Caramba, vai tocar Isso é Israel, que tem recursos, condições no desenvolvimento. Quer dizer, quando a gente fala da faixa de Gaza, é um território paupérrimo, né? Muito pior do que a Cisjordânia. A Cisjordânia também tem problemas, é ocupada por Israel, mas a faixa de Gaza é paupérrima. Né? Você pensa, a média de renda ali é baixíssima, né? Vivem abaixo da linha da pobreza. Então não tem esses recursos. Né? Existem os bunkers também, mas muito mais precários, primitivos, né? Que não garantem segurança nenhuma. Quer dizer, imagina, já são 2 semanas de ofensiva de Israel, de contraofensiva. É um drama também quando a gente pensa lá dos palestinos, né? Com certeza. É terrível, porque eles não têm esse treinamento, não têm essa preparação, não tem isso. Quer dizer, e aí o número de mortos, você repara que é exponencial, né? A cada dia que passa, crescem 500 mortos do lado palestino, né? Já são 4 mil só do lado palestino, a essa altura, né? É uma pena. Temos que rezar, pedir à Virgem de Fátima que ajude. Por isso que a gente recomenda. Aqui. Pois é. Nossa Senhora diz aqui nesse livro, né? Que sobre os erros da Rússia, né? Então... E aí os erros da Rússia se materializam num, digamos assim, hoje não é mais aquele marxismo tão militante, mas de uma indiferença religiosa, ou seja, de uma indiferença de Deus. É o homem sem Deus. Né? Então aqui, ó,
Mas o principal é que quando Nossa Senhora de Fátima aparece em 1917, ela diz: rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Está mais atual do que a guerra ali em nunca. 17, claro, ali na Rússia o drama completo. Sim, mas a guerra continua. Claro, a guerra não terminou. É um mundo em guerra, Kenny. A guerra não terminou e o mundo não tem Exato. paz. Portanto, a gente tem que rezar. E esse livro, eu esqueci de dizer, está na nossa loja, tá? Loja Ânima, cadê lojaanimaoficial.com.br. Tem o terço, o livro. É o meu terço aqui também. Isso aí, são tantas armas, né? Armas do bem. Essas são as armas. Esse aqui é do Padre Pio, terço. Armas do bem. Que fossem essas armas apenas, né? Meu Deus, o mundo estava salvo, não é? Estaremos muito melhor. Se fossem essas armas, o mundo estava salvo, professor. E olha só também, deixa eu falar que tem lá na loja. Olha só, que chegou, tá lá, deixa eu mostrar pro pessoal. Olha que legal. Que isso? Já que a gente tá falando, parece até uma pomba da paz, né? Mas é o Espírito Santo que é mais poderoso do que a pomba da paz. Isso aqui, olha que legal isso. Você esborrifa o cheirinho aqui, você pendura no seu quarto e fica enfeita e ainda fica com um cheirinho gostoso. Olha, também, lojaanimaoficial.com.br. Muito bem, não deixe de comprar. É isso. Lembrando que às quartas-feiras nós temos o ofício da Imaculada Conceição, da Virgem Maria. E mandar um abraço ao nosso pessoal do Spotify. Olha lá, 12h30 o ofício. No YouTube, agora principalmente. Agora no YouTube, live no YouTube. Isso, muito bem. Legal. E pedir também para vocês se inscreverem no canal, compartilharem, mandem muitos comentários aí, o pessoal para o professor Paulo Velasco, deixem o seu like, compartilhem esse conteúdo para as pessoas saberem, porque é um professor da UERJ que entende do assunto, estudioso, então aqui a gente não está ouvindo, não é palpiteiro, aqui é quem estudou. Quem sabe, palpiteiro só sou eu e Bertaldo. O professor estudou e sabe. Palpiteiro é nosso lado aqui. O professor já corrigiu todas as rotas aqui. Então, pois é, e aí a gente, é um assunto sério que a gente tem que falar e rezar, como a gente disse, então é importante. Então, deixem um like. O pessoal do Spotify também, um grande beijo para vocês. Obrigada aí, porque vocês dão estrelinhas, curtindo, fazendo todos vocês que estão nos vendo hoje e estão compartilhando esse podcast, rezem pela paz no mundo. Exatamente. De verdade. Peçam ao Nosso Senhor e à Nossa Senhora pela paz no mundo e pelo fim da guerra. É importantíssimo. Professor, onde as pessoas te encontram? Então, as pessoas me encontram no Instagram, né, paulo.velasco.jr. Né? O professor tem um sotaque meio assim, falando meio assim, porque o professor é espanhol. Eu sou nascido em Madrid, enfim, me criei na Espanha. Vim para o Brasil já adolescente e o sotaque ficou, né? Eu estou no Brasil há mais de 30 anos, Kênia. Tenho 45 hoje. É um carioca legítimo. Inclusive no Instagram eu coloco carioca madrilenho, né? Tá lá na minha descrição. Muito bem. Então, @ é paulo.velasco.jr. Então, gente, entrem no perfil do professor, sigam o professor, que é para aprender as coisas ali corretas sobre relações internacionais e política internacional. Maravilha. Tá, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer a conversa leve, excelente, né? Muito informativa. Agradeço demais o convite. Obrigada, pra gente foi um prazer. O prazer foi meu. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente, valeu. Episódio, hein? Tchau. Obrigado aí.